Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no canal O Reino em 360 Graus. Se você é novo por aqui, eu vou deixar um cardzinho aqui que vai direcionar você para o nosso vídeo de apresentação. É de suma importância que você o assista, porque lá nós vamos explicar o propósito e a intenção do nosso canal. Essa entrevista vai ser disponibilizada de forma integral no YouTube e no Spotify. E também será postada de forma separada, para que você tenha mais comodidade e mais flexibilidade para poder estar assistindo o nosso conteúdo. Sem mais delongas, vamos para a nossa entrevista logo após a nossa vinheta. Roda a vinheta. Estou hoje aqui com o influencer cristão Otávio do Prado. E eu estou muito feliz porque, mais uma vez, a visão do canal foi alcançada, porque eu conheci alguém, convidei alguém, essa pessoa veio aqui, ela fez a entrevista, ela indicou para alguém, alguém assistiu, gostou, começou a seguir o canal, eu vi que era um canal de um influencer que trata de assuntos teológicos, eu falei, pô, você não quer participar? Topo, vamos trocar ideia, conversa aqui, conversa de lá. Otávio está aqui. Então, meu querido, eu estou muito feliz, primeiro porque você aceitou o desafio de vir aqui conversar com a gente e apoiar o nosso canal aqui, tá? Então, assim, de coração, cara, muito obrigado por você ter aceito esse desafio aí, tá bom? Opa, prazer é meu, prazer Fabrício, a todos aí do canal também. Glorificar a Deus acima de tudo. E falar de Jesus Cristo para mim é uma honra, um prazer. Falar daquele que é o motivo da minha vida, aquele que é o alvo, é tudo para mim. Então é um prazer muito grande. O Clinton, né, meu amigo, veio aqui e falou um pouco sobre o canal. E aí ali a gente começou depois a conversar um pouquinho, achei bem bacana. E é interessante a gente falar, abordar os temas que vão ser abordados aqui. Eu acho que é muito importante nos dias que nós estamos hoje, a gente pensar um pouco, falar um pouco, cada vez mais o Senhor sendo falado e o propósito do canal, o reino, né? O reino dos céus, o reino do Senhor, de alguma maneira ser propagado e falado aqui. Muito bom. E a intenção do canal, entenda o que eu vou dizer, por favor, não se sinta. Ai, falou que eu sou. Não, por favor. A intenção do canal é dar voz para quem não tem voz. Sim, Cara, óbvio que vai ser lindo e maravilhoso se um dia eu conseguir trazer alguém de renome no canal. É uma consequência do trabalho, ok? sim, Porém, hoje, o que eu estou fazendo com o canal é ouvir a voz de pessoas que talvez nunca vão ter o microfone na boca. Nunca vão conseguir montar um canal na rede social. Você tem, o Clinton tem. Mas talvez são pessoas que têm ideias, têm visões que elas não podem discutir nem com o pastor dela, nem com o líder dela, porque as pessoas não estão abertas. Então verdade. tem muito carvão sentado nos bancos, né, tendo que ser lapidado para virar um diamante. Então, assim, eu estou muito feliz por esse motivo. Porque você Sim, não tem um canal de expressão, uau, eu também não tenho, o Clinton também não tem, mas sim, é a opinião de vocês que eu quero ouvir. É isso que o canal quer fazer, dar voz para quem não tem voz, por mais que vocês já tenham voz ali no Instagram. Mas, cara, eu já ouvi muito testemunho aqui que a pessoa chega no final, peça o depoimento, que a gente vai gravar também o depoimento. Cara, muito obrigado, Fabrício. Eu nunca participei. Cara, foi demais. Eu nunca participei disso. Obrigado pela oportunidade que você me deu. Então, assim, eu fico muito feliz por isso. Te agradeço. Porém, quem está ouvindo e assistindo, peraí, mas quem que é Otávio do Prado? Influencer cristão? Mas quem que é? Eu vou ler a bio dele aqui. Você está achando que não tem bio? Tem bio sim. Vamos ler a bio do menino aqui, rapaz. Otávio do Prado, casado, 28 anos, dois filhos, evangelista, mora em São Paulo, capital. No momento, não está membrado a nenhum ministério, nenhuma igreja, pois mudou de estado recentemente e está vendo onde irá congregar com a família dele. Mas segue uma linha tradicional e preza por uma igreja bíblica. Ele é administrador da página e canal Peregrinos e esse trabalho nas redes já tem 5 anos. Ele foi sucinto aqui na bio, só que eu sempre pergunto, né? Fala aí, sim. mano, o nome da esposa, o nome dos filhos, depois você fala um pouco do seu canal. Manda bala, já faz a propaganda aí já. Tá certo. Bom, prazer novamente, eu Otávio do Prado. É, Já estou praticamente aí há 10 anos, pouco mais de 10 anos, no caminho, vamos dizer assim. Praticamente nasci ali de um lar cristão, muito influenciado pela minha avó, sempre me levou desde pequeno ali,
mas a gente tem fase da nossa vida, fase da adolescência ali, a mais terrível, né? Mas o Senhor, quando nos encontra, porque Ele nos chama, Ele nos encontra, não tem como nós recusarmos o chamado do Senhor. É impossível. E desde então estou aqui lutando, buscando, cada vez mais tentando ser um cristão, cada vez mais tentando ser aquilo que Deus quer, né? Hoje tenho ali, vamos dizer, o nome evangelista, né? Todos nós somos evangelistas, temos que levar o evangelho de alguma maneira, mas é algo que o Senhor me chamou, fez arder sempre no meu coração. E fazendo um adentro aqui do Fabrício, falando sobre os carvões, eu já fui um carvão dentro da igreja, né? E aos poucos ali fui tendo oportunidades, até mesmo dentro do ministério, mas depois eu fui sendo lapidado, fui tendo vontade de gravar conteúdo, de trazer conteúdo, de estar trabalhando nesse meio, de utilizar as redes sociais para isso, né? Então, eu deixo aí um recado para o pessoal não ter medo, né? Fale, porque aquele que age dentro de cada um de nós, que é o Espírito Santo de Deus, ele vai levar você a falar a verdade, falar do Senhor, expor a Bíblia, né? Eu era uma pessoa que eu tive uma fase introvertida, eu tinha vergonha de falar em público. E o Senhor foi trabalhando isso no meu coração e hoje permite que eu fale em público, fale do nome dele, seja dentro da igreja, fora da igreja, enfim, é algo que o Senhor nos permite. Minha esposa, já respondendo a pergunta, chama Damásia, né? Já mandar um grande beijo para ela, mulher de Deus, que apoia muito, me ajuda muito no ministério, né? No meu ministério. O meu primeiro ministério, casa é a minha casa, né? Governar bem aqui no meu lar, sacerdócio aqui na casa. Então, ela me auxilia muito nisso e também me auxilia muito até mesmo com a página. Ela trabalha muito bem com rede social, criação de imagem, então ela me ajuda muito nesse ministério. Estamos ali juntos, né? Amém. Trabalhando para o Senhor. Temos o pequenino Moisés, de 7 anos. Ana Alice está para chegar, chega esse mês. Estamos aqui na expectativa da chegada da pequenininha. Então vamos ter um pequenininho aqui de 7 anos e uma menininha. Então vamos ter um casal aqui dentro de casa, mas uma responsabilidade que o Senhor traz nas nossas vidas aí, que é cuidar da nossa herança, né? E o trabalho, né, falando um pouquinho da Peregrinos, né? A Peregrinos eu trabalho com ela já praticamente há 5 anos. Já tive outras páginas com outros nomes, né? E as pessoas devem falar, por que o nome Peregrinos? Muito por influência do livro Peregrinos de John Bunyan. Quando eu li ali o livro de John Bunyan, aquele livro me impactou de uma tal maneira muito grande, abriu minha visão em muitos aspectos. E quando eu decidi mudar um pouco a vertente da página, mudar um pouco a vertente, até mesmo a minha vertente teológica, o nome Peregrinos ele ficou muito forte para me trazer e criar um conteúdo. Então, criei canal, criei página. Hoje, a página do Instagram está mais movimentada que o canal no YouTube, mas tenho projetos de voltar com o canal do YouTube futuramente aí. Mas hoje eu estou mais ativo na página Peregrinos com o intuito de propagar o reino, de levar a mensagem e todo aquele conteúdo que eu achar necessário ali de ser levado, tá? Então, quem quiser lá, acompanha lá, @peregrinos_br, tá? O canal tá lá, a página, seja edificado. Sigam também aí o Fabrício, indico quem vir através lá de uma divulgação minha lá na página, também já siga aí o Fabrício aí, o Reino, 360 graus, tanto no YouTube quanto no Instagram também. Pode ficar tranquilo que na descrição ali eu vou colocar as suas redes sociais, então assim, é um ajudando o outro aqui. Aí, Beleza? Meu querido, beleza? antes da gente começar aqui, eu vou dar alguns recados, tá? Por quê? Sim, Tem pessoas que vão vir aqui e eu acredito, devido à sua influência lá no seu canal, eu acredito que você vai fazer alguma postagem, as pessoas vão chegar aqui. Nunca viram, sim, não sabe como que funciona aqui a maneira, né, o escopo aqui do canal. Seguinte, o Otávio recebeu as perguntas que ele vai responder de forma antecipada. Então, ele já estudou, já foi ver contexto dos versículos e tudo mais. E os versículos que vão aparecer nas perguntas, a gente não vai parar o vídeo, não vai colocar a voz do Cid Moreira, não vai colocar um monte de coisinha de flufluzinha aqui para você, não. Não vamos, tá? Eu incentivo você que tem a tecnologia a seu dispor. Dá ali um pause ali, pega a sua Bíblia na estante, que talvez tá lá há muito tempo paradinha lá, ó, King James, isso mesmo. E dá uma olhadinha lá, pera um pouquinho, vai falar sobre Mateus aqui, Mateus 24. Ah, mas o versículo é esse? Hum.
Vamos ver o que que esse cabra vai falar. Aí você volta, dá um play e acompanha. Beleza? Outra coisa, eu estou trazendo aqui o Otávio para se sentir à vontade e em casa e ter liberdade para trazer as opiniões dele a respeito dos assuntos tratados aqui no canal. Caso você esteja ouvindo, não concordo com o que ele falou. Vai lá no YouTube e regaça nos comentários. Não precisa, gente. Eu prefiro que você venha e fale assim, ô cabeça de bagre do canal aí, o Otávio falou isso, porém eu penso nesse mesmo aspecto, mas eu penso de forma diferente. Posso dar a minha opinião no canal? Pode e deve, porque esse é a intenção do canal. Reter informações, reter opiniões, e agora a gente já tem bastante material, e agora já está começando a dar uma pincelada maior, em que muitas pessoas vieram e responderam as mesmas perguntas. E agora eu estou conseguindo pegar o material e colocar, por exemplo, as 80 pessoas que vieram na entrevista, eu vou fazer uma playlist que essas 80 pessoas respondendo só a pergunta um. Então, se você assistir a pergunta um do fulano, a pergunta um do ciclano, a pergunta do Beltrano, tal, 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 e você assistir toda, você vai ver que nós não estamos alinhados. E a visão maior do canal é essa, ligar um botão de alerta se nós estamos alinhados ou desalinhados dentro das nossas dos nossos achismos, dentro das nossas teologias, dentro das nossos conceitos. Na boa, dessas 80 pessoas, é mais fácil os 80 tá errado do que os 80 tá certo, que não tem como. Então, eu vou dar liberdade aqui pro Otávio. Não me importa o que ele vai falar aqui. Se ele falar algo que eu, Fabrício, não concordo, eu não vou desligar a chamada. O canal não está ligando para isso, tá? Não estamos aqui para brigar, para refutar uma palavra do outro, jamais. Então, recado dado, o chão de orelha dado, a gente vai partir para as entrevistas, as perguntas na entrevista. Caso esteja tudo ordem para você aí, tudo em ordem para você, Otávio, a gente manda bala. Bora, partiu. Partiu? Então vamos Partiu, lá. bora. Primeira pergunta. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus no mundo em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo? Boa. Cara, essa pergunta fez eu refletir bastante. Que É bom. é uma pergunta bem espinhosa. Bom, teologia, né? Vamos começar por teologia. Teologia a gente hoje entende que é o estudo de Deus. Nós sabemos que a teologia, quem vai estudar realmente, entrar num seminário, for estudar historicamente da onde surgiu a teologia, nós vamos ver que ela não surgiu agora, né? Acho que esse termo teologia tem sido mais popularmente hoje usado, vamos dizer, de 2010 para cá. A gente tem visto mais esse termo toda hora, teólogo, teologia, o teólogo sei lá quem, teólogo. Tenho escutado bastante, mas a teologia já vem de mil milênios, assim. Já vem desde a Grécia, enfim, já estudavam lá os deuses deles lá, né, os mitológicos e tudo mais. E depois, claro, com o advento do cristianismo, com Paulo indo pregar em todos os lugares, né, o cristianismo, né, o Espírito Santo de Deus agindo, as pessoas se convertendo, foram surgindo grandes teólogos desde o passado do reino do Senhor, para explicar a palavra para aqueles que não entendem. Nós vamos ver também na história da igreja que um período a palavra de Deus ela foi retida somente para os grandes teólogos da Igreja Católica Romana. Só eles tinham acesso, ou dentro de uma faculdade de teologia tinha acesso à palavra de Deus, ou somente os padres, o clero e tudo mais tinham acesso à palavra de Deus. Agora o povo dificilmente tinham que confiar 100% naquilo que estava sendo falado. Hoje, graças a Deus, nós temos acesso. Aí eu posso ter inúmeras Bíblias como essa na minha casa, inúmeras Bíblias de estudo, palavra de Deus aqui para mim estudar. Então, a teologia, eu acredito que ela tem uma importância muito grande na vida do cristão, na vida da igreja de Cristo também, né? Através do estudo, através da teologia, nós vamos conhecer os atributos de Deus, vamos conhecer quem é Deus. Claro que é muito impossível e improvável também a gente conhecer tudo e se achar o sabichão de Deus, porque Deus, ele é perfeito, ele é santo, e eu tenho isso comigo, a nossa inteligência, a nossa capacidade é muito inferior daquilo que nós conseguimos compreender na sua totalidade de Deus. Para ter uma ideia, na eternidade nós vamos continuar aprendendo de Deus.
Então é muita coisa. Ainda mesmo assim, talvez seja pouco ainda na eternidade para aprender tudo de Deus, porque ele é o que ele é, entende? Então, nós, claro, tentamos ali com a teologia para trazer assuntos mais centrados, direcionados, para a gente aprender sobre as doutrinas, aprender sobre aquilo que, como o Senhor atuava no Antigo Testamento, como foi a atuação no Novo Testamento, sobre a vinda de Cristo, sobre as profecias, sobre as coisas futuras, né, o livro de Apocalipse, enfim, ela tem um papel muito importante hoje. Mas existe um perigo muito grande dentro da teologia e esse perigo está dentro do ser humano, que aí na minha visão é o orgulho, a soberba. Eu falo por experiência própria, tá, Fabrício? Quando eu comecei ali me debruçar mais nas escrituras, comecei a estudar mais, buscar, né, que a gente vira ali um teólogo. A gente vira até um teólogo da internet, começa a entrar em debates, discussões necessárias em redes sociais. Eu acredito que muitos já podem ter cometido esse erro, eu cometi esse erro, de estar perdendo ali tempo discutindo, que às vezes eu não consegui nem mudar a visão da pessoa do outro lado, pior, deixei ela mais brava e talvez ele também me deixou nervoso, enfim, como a gente poderia talvez sentar, conversar ali de uma forma mais tranquila, né, e explicar a palavra de Deus. A gente entrava nessas discussões, queria estar certo e a opinião do outro não importava e eu tenho que estar certo. Mas eu vou te falar algo, uma experiência minha, que o Senhor permitiu que eu tivesse, quando eu estava nesse auge, né, vamos dizer assim, nossa, eu estou conhecendo de Deus, eu estou sabendo, eu olho para uma pregação, já identifico heresia, eu já olho para uma postura de um líder religioso, já vejo que está totalmente fora da palavra, dos parâmetros bíblicos, o que ele está falando não tem contexto, não tem nada a ver. E eu estava nesse nível, enfim, a gente entrava ali em discussões necessárias. E o Senhor nos alerta para a gente não entrar em discussões necessárias. Teve um dia que estava em casa, parado, e no banho, pra você ter uma ideia, no banho, o Senhor me trouxe Judas, no Evangelho, Judas, que é um bicho pequeno. E aquilo ardeu no meu coração e eu tinha que ler Judas. E quando eu li Judas, você não sabe o quebrantamento que houve dentro de mim. A minha hipocrisia, o meu orgulho, a minha soberba de frente comigo, né? Eu te incentivo aí, você que está aqui acompanhando, incentivo o Fabrício, não leu Judas, leia. É um livrinho pequeno, você consegue ler rapidamente ali, mas não encare aquele ali, como algo desnecessário da Bíblia, porque só tem uma página. Não. O teor que aquilo ali tem me quebrou de uma tal maneira que me colocou assim diante do Senhor, de forma pedindo perdão, me arrependendo pelos meus erros, e me colocou de frente com o meu orgulho, né? E ali ele me mostrou que nós devemos ter compaixão e misericórdia daqueles que não conhecem, daqueles que não entendem. Como que eu vou fazer isso? Ensinando eles de forma mansa. Posso sim combater as falsas doutrinas, posso sim combater os falsos ensinos com a boa teologia, vamos dizer assim, mas de uma maneira certa, de maneira correta, né? Tendo compaixão, tendo misericórdia, entendendo que outra hora eu também era como eles. Outra hora eu estava sentado em um lugar também aprendendo coisa ruim, comendo comida ruim, e graças ao Senhor, ele nos leva ali a conhecer a verdade através do Espírito Santo de Deus e nos começa a entender ali a palavra dele. O estudo, o Fabrício, eu entendo que ele é muito necessário. O estudo, ele precisa ter o estudo bíblico. Nós precisamos sim estudar a Bíblia. A igreja precisa sim se preocupar em estudar a Bíblia, seja nas EBDs, seja ali, se não quiser usar o termo EBD, faz um estudo bíblico, reúne a igreja, cria conteúdo, cria reuniões virtuais, cria reuniões presenciais, mas para que as pessoas se debrucem nas escrituras. Mas, infelizmente, nós vemos que muitos lugares têm isso, mas as pessoas não vão, as pessoas não se interessam. E eu acredito que isso tem muita culpa de coisas que já vêm de alguns anos atrás, né? Talvez muito por conta de soberba, muito por conta disso que eu já te contei aqui da minha experiência. As pessoas falam, poxa, para que eu vou estudar para me tornar assim, pegar exemplos de outras pessoas? Tem pessoas que já têm uma visão que não precisa muito estudar, que é só mais viver a experiência de ser um cristão, viver as experiências, as coisas sobrenaturais, mas não. A igreja tem que entender que é necessário, sim, ela estudar as escrituras, senão o Senhor não tinha deixado a Bíblia, senão o Senhor não tinha deixado as escrituras,
nos alertando, não tinha enviado os profetas, o Senhor não tinha direcionado os apóstolos a instituir, escrever cartas, e, enfim, não tinha dado a visão para João na ilha de Patmos sobre as coisas do fim. Então, não teria necessidade de ter a Bíblia, se não fosse para nós estudarmos ela, né? E eu acredito que sim, a teologia ela tem a sua importância e que as pessoas precisam sim prezar, mas pela teologia saudável, vamos dizer assim, uma teologia que não vai te levar para uma soberba, para um orgulho, mas sim para você conhecer Deus, porque mesmo o apóstolo Pedro fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Precisamos disso. Nós precisamos saber quem é Deus, tentar chegar um pouquinho ali perto, saber quem nós estamos adorando, quais são ali os seus preceitos, quais são ali os seus direcionamentos, quais são as regras do seu reino, o que ele nos orienta, como devemos nos portar como filhos de Deus, saber as coisas futuras, saber identificar as coisas que não são do Senhor, é tudo ali, a palavra de Deus. Então, eu acredito que a influência da teologia ela é total na igreja e é necessário, sim, ter a teologia no nosso meio. E a primeira parte da pergunta o senhorito esqueceu. Esqueci? Boa, manda lá, só para me refrescar aqui. Normal. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus no mundo em nossos dias? Sim, foquei um pouco mais na segunda. Vamos lá. Cara, acredito que impactos são diversos, tá? São impactos que, como eu disse, pode ser impactos que geram orgulho em nós, estudarmos demais ali, só prezar pela teologia, prezar somente pelo conhecimento e esquecer das outras coisas que o Senhor nos direcionou, né? Inchar aqui o cabeção de teologia e esquecer do amor, esquecer das outras coisas que o Senhor nos direciona. Hoje existem inúmeras teologias aí sendo criadas, né? Teologia da prosperidade, teologia coach agora, mais atual. Isso gera muitos impactos porque nós entendemos que tem teologias no nosso entendimento que não são bíblicas. E aí isso acaba causando uma grande confusão e até trazendo um pouquinho o que você disse aí, da desconexão da visão da igreja. Então, tem igrejas que têm uma visão A, tem igrejas que têm uma visão B, tem lugares que têm a visão D, tem igrejas que têm a mesma visão, tem igrejas que não. Isso eu acredito que é normal. Estamos falando de seres humanos. Isso vai acontecer. Infelizmente, isso vai acontecer. Vão colocar ali as suas próprias experiências, vão colocar ali os seus próprios interesses, vão colocar as suas próprias opiniões, e há um grande perigo nisso. Quando nós colocamos ali algo que é meu do Otávio e coloco o nome de Deus no meio e falo, não, mas é Deus que me revelou. Mas é Deus que está direcionando assim. Quanto o apóstolo Paulo fala, olha, se até mesmo um anjo te trouxer um outro evangelho, que não seja esse evangelho aqui que está sendo instituído por nós apóstolos, que está sendo entregado por nós, que nós fomos direcionados para isso, considere anátema, amaldiçoado, porque não vem de Deus. E aí é uma linha muito tênue, né, Fabrício? É uma linha muito tênue, porque, tipo, poxa, mas está falando que a teologia pode levar a pessoa ao engano? Sim, pode levar. Uma teologia errada, uma teologia não sã, não sadia, e que tem surgido. Ou nós achávamos que o inimigo não ia utilizar de artifícios para também trazer ali confusão no meio da igreja, utilizar artifícios ali para colocar as suas doutrinas. O próprio apóstolo Paulo também adverte que existiriam nos últimos dias inúmeros falsos profetas que trariam as suas doutrinas errôneas, as suas doutrinas satânicas, as suas doutrinas de demônio, e que as pessoas que se ajuntariam mais profetas desse jeito para massagear o seu próprio ego ali, do seu desejo, entendeu? Então isso tem acontecido. E ele fala isso para Timóteo, A vai Timóteo. acontecer isso, 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 isso. Porém, tu permaneça naquilo que te foi ensinado. Então, Exatamente. a falta do ensino de uma teologia pura, a falta das pessoas estarem firmadas numa verdade absoluta, que é a verdade, né, de Deus mesmo, que ele é a verdade, se estiver firmada nisso, cara, pode surgir 500 teologias. Não é problema. O problema é que o povo não está firmado nesta verdade e prefere essas teologias. Mas,
como você falou, a Bíblia adverte de várias coisas, né? A própria Bíblia, se eu não me engano, acho que é Jeremias, posso estar errado. Deus falando através de Jeremias, falou assim: Eu vos darei pastores segundo os vossos corações. Sim, Seu coração é o quê? Você quer só receber? Você vai receber um líder que vai te ensinar só isso. Você quer um líder que fale só o que você quer ouvir? Você vai ter, por quê? É segundo o teu coração, que não o seu coração não está em mim. Porque se seu coração estiver em mim, os pastores que eu vou colocar diante de você é segundo o seu coração. Então vai ser pastores que vão falar aquilo que eu quero que você ouça. Né? Então, assim, tudo isso que está acontecendo, Deus já alertou. Deus já já alertou. alertou. Exatamente. O próprio Cristo fala em João, se não me engano, João 10, eu sou bom pastor e das minhas ovelhas eu sou conhecido. E a Sim. ovelha, ela conhece, aquele que é a ovelha de Cristo, conhece a voz do bom pastor, conhece, e o que ele está falando? Identifica aquilo que é verdade, identifica aquilo que é verdadeiro, que vem da parte de Deus, entende? Hoje, infelizmente, a gente tem visto esse movimento que é muito trazido mais na experiência individual de alguém do que basicamente o que as escrituras falam. Hoje tem se construído uma narrativa assim, é muito mais experiência, mover espiritual, isso e aquilo. Não que eu não acredite no mover espiritual, não que eu não acredite no sobrenatural de Deus, porque seria um hipócrita se eu não acreditasse, Uhum. mas nós temos que tomar muito cuidado, porque nossas experiências, elas têm que estar pautadas na escritura. Uma coisa que a gente tem que deixar muito clara também, que o Senhor jamais vai contra ele mesmo. Ele nunca vai contra ele mesmo, ele nunca vai contra a sua própria palavra. O Espírito Santo de Deus nunca vai contra Cristo e nunca vai contra Deus. Jamais o Espírito, mas o Espírito Santo de Deus me revelou que é assim. Não, mas se a Bíblia está falando outra coisa, o Espírito Santo de Deus não vai contra o Não. próprio Cristo, quando teve o seu ministério terreno que ensinou os apóstolos, ensinou as pessoas, Sermão do Monte, trazendo alguns exemplos, quando Deus também atuava através dos profetas do Antigo Testamento, ele não vai divergir, ele não vai desmentir, jamais, o Senhor não vai contra ele mesmo, não vai contra a sua palavra. Então, se alguém traz alguma coisa para você que não está nas escrituras, que não condiz com o contexto, não tem ali, a gente usa o termo exegese bíblica, desconfie, fique com o pé atrás, né? Busque ali ler, busque entender. E eu sempre faço essa provocação, tá, Fabrício? Não acredita só aqui no Otávio, naquilo que o Otávio está falando aqui, não. Vai para as escrituras. Vai ver tudo aquilo que eu estou falando, se está lá nas escrituras, se é verdade mesmo aquilo que eu estou falando. Eu não vou me ofender, não, tá? Pode ficar tranquilo, eu não vou me ofender se você estiver lá folheando a Bíblia e vendo se o que eu estou falando é verdade. Se os bereanos fizessem com o apóstolo Paulo, quem sou eu? Né? Entendeu? Entendi. Exatamente. E isso foi só a primeira pergunta, hein? Bora para a Vamos lá. segunda? Bora para a segunda? Bora. Partiu. Segunda pergunta. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja? Nossa, acho que na segunda parte já responde um pouquinho já. Total, cara. Total. As visões doutrinárias, né? Só, só fazendo de novo aqui para ficar fresco na memória, são várias perguntas que eu li. Como os ensinamentos doutrinários acerca do Acerca do fim fim. vão influenciar a igreja, né? A missão, Cara, a missão da a, igreja. a, miss- a missão da igreja. Cara, acho que total. Como a gente já estava falando agora, se eu tenho um entendimento errado, se eu tenho uma doutrina que não é bíblica, eu vou, consequentemente, eu vou afetar ali a parte final que você trouxe da pergunta, que é a missão. Qual é a missão da igreja? Qual que é a gente tem que se fazer essa pergunta, qual que é a missão da igreja? Será que hoje, nós como igreja de Cristo, entendemos qual é a verdadeira missão da igreja? Que é levar o reino dos céus aqui, que é propagar o evangelho. Somos chamados, né, para fora, somos chamados para levar o reino do Senhor. Somos chamados para falar de Cristo, das boas novas de Cristo Jesus. Né? Nós somos chamados para isso. Então, se eu tenho um entendimento doutrinário confuso e errado, e não bíblico, consequentemente eu vou afetar a missão. Vamos dar um exemplo aí. Hoje nós vemos doutrinas do fim totalmente errôneas, né? Mais liberais, vamos dizer assim. Não, você já a famosa hipergraça que tem surgido aí. Não, você já está salvo. Então, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. E que eu estou levando isso de missão da igreja? Será que eu estou levando uma mensagem?
para o mundo, qual mensagem que eu estou levando para fora? Qual mensagem que eu estou levando ali? Não, você pode continuar da maneira que você está, pode continuar fazendo tudo errado, entende? Então, se eu tenho essa doutrina errônea das coisas do fim, uma doutrina bíblica errada, que acho que a gente pode usar esse termo uma doutrina, porque não tem como a gente separar ali a escritura, ela é um todo, de Gênesis a Apocalipse. Consequentemente, eu vou afetar a missão verdadeira da Igreja de Cristo, aquilo que o Senhor mandou que nós fizéssemos. Instituiu através dos apóstolos, que mandou os apóstolos fazer, que era instituir as igrejas, levar o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura, né? Nós somos chamados disso. Hoje, infelizmente, muitas pessoas acham que elas só tem que ficar ali no culto. Ah, vou pro culto de domingo e tá tudo certo. Não preciso impactar, não preciso influenciar, não preciso levar o evangelho para nenhum lugar, porque o Fabrício faz isso para mim, então eu vou ficar aqui tranquilo. Vamos dizer que o Fabrício é o pastor faz isso daí para mim. Uhum. Então, Terceirizamos. terceirizamos. Então, às vezes a pessoa tem tanto conhecimento, ou também olha, ela fala, nossa, esse cara tem tanto conhecimento, vou deixar para ele. Não, esse não é o nosso chamado. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, né? Pastores, líderes, aqueles que estão responsáveis hoje à frente de um ministério, à frente de uma comunidade, de uma denominação, eles precisam se preocupar em trazer essa doutrina acerca do fim, né? Que Cristo vai voltar, que ele vai vir buscar a sua igreja muito firme. Porque aquelas pessoas que estão escutando isso, qual que é elas têm que ficar atônitas. Eu me lembro muito do apóstolo Pedro, Fabrício. A passagem de Atos 2, depois ali da descida do Espírito Santo, o apóstolo Pedro ele sai a pregar o evangelho ali, e uma multidão se converte, aquilo ali mexe comigo. Ali mostra a verdadeira missão da igreja. Qual é? Eu recebi a salvação, eu fui convencido pelo Espírito Santo de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu creio que Jesus Cristo é o Rei, eu creio que Jesus Cristo é o Salvador, o Todo-Poderoso, maravilhoso. Eu tenho que ficar tão atônito que eu vou proclamar isso para todo mundo. Eu vou querer, de alguma maneira, levar isso para todos os lugares. Eu vou querer levar isso e avisar, olha, fazer igual o João Batista, o próprio Cristo, olha, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, levar as boas novas. Entende? Então, se hoje se essa doutrina ela estiver corrompida, as pessoas, o que elas vão fazer? Elas não vão levar o reino do céu. Elas não vão levar anunciando as boas novas, que é o quê? Você estava morto, agora você tem vida graças a Jesus Cristo pelo sacrifício na cruz. E hoje estamos num dia, né, Fábio? Estamos gravando isso aqui num dia que para mim é extraordinário, né? Hoje estamos na sexta-feira, dado como sexta-feira da paixão, onde Jesus Cristo foi crucificado. Então a gente tem que sempre trazer isso à memória, falar para as pessoas, olha, ele morreu na cruz, ele vai voltar. Ele morreu para te dar vida. Porque outra hora, como em Efésios 2 diz, nós estávamos mortos em nossos próprios pecados e nossos próprios delitos, mas o Senhor nos deu graça e nos salvou. Essa tem que ser a missão da igreja, essa tem que ser anunciar as coisas do fim. Ó, esse mundo aqui, meu irmão, vai acabar. Meu amigo, isso aqui vai acabar. Você tem carro, uma hora isso aí vai acabar, vai ser destruído pela ferrugem. Mas tem algo te esperando em um lugar, uma eternidade, que a ferrugem, a traça, os ladrões não podem alcançar. Mas o que tem acontecido hoje com muitas doutrinas, muitos ensinos? Você tem que conquistar aqui, tem que ser patrão aqui, você tem que ser aqui, você tem que ser o maioral, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Ah, é paz e amor, é liberdade aqui, você pode ser do jeito que você quer ser, não tem que seguir as regras do reino, não. Tá tudo pago já, enfim. Então, estou dando exemplos de alguns ensinos, né? Favorizando aqui alguns ensinos que a gente escuta várias e várias vezes. Então, eu acredito que uma doutrina errônea realmente acerca das coisas do fim vai impactar totalmente a missão verdadeira da igreja. E é aquilo de novo, a gente vai trazer de novo a alusão e acho, cada vez mais gente falando sobre os temas, acho muito bacana essa direção do canal, de vocês mostrar que nós estamos realmente desconectos em muitas coisas, cara. E nós precisamos, como igreja do Senhor, voltar a prezar pela verdade bíblica e levar o evangelho a toda criatura. A igreja perdeu sua identidade, essa é a verdade. Exatamente. Tá? E eu não estou aqui falando de placa, tá? Mas perdeu a identidade porque ela não sabe nem quem ela é, né? Sim. O poder, a autoridade, o mistério que foi depositado sobre esse negócio chamado igreja
a igreja perdeu essa identidade, perdeu essa autoridade, perdeu essa relevância, né? Porque, assim, desde o início, Deus tinha um propósito eterno, que era ter comunhão com a criação. Sim, O homem, infelizmente, de toda a criação, o homem peca. Esse contato, esse é perdido. Toda a criação é afetada. E Deus está desde lá até hoje, traçando o seu plano, trazendo situações para que case e finalize o projeto, o propósito eterno dele, que é que nós sejamos um com ele, como foi no início. E a igreja, ela tem que ser essa ponte de ensino, ela tem que ser esse lugar de mostrar que o propósito eterno de Deus é esse. Não é que verdade. o propósito eterno de Deus, cara, eu até ouvi uma aula, foi ontem, a gente está gravando aqui, né, mas no dia que eu estou gravando aqui, no dia anterior a esse, eu ouvi uma aula dizendo que o propósito eterno de Deus não é evangelismo. O evangelismo ajuda a proclamar o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus não é missões. Missões fazem parte do propósito eterno, vai ajudar no propósito eterno. O propósito eterno de Deus não é ter igrejas lotadas. Vão se escandalizar agora, tá? O propósito eterno de Deus não é a salvação. A salvação veio para que pudesse levar o homem ao propósito eterno de Deus. Antes da queda, nunca ia precisar da salvação. O propósito eterno de Deus estava ali, sendo cumprido. Após a queda, perdeu-se, rompeu-se esse contato e foi necessário uma cruz. Foi necessário o que aconteceu, que a gente está comemorando hoje, que é a paixão de Cristo, a morte de Cristo. Foi preciso isso, para que através disso nós pudéssemos viver novamente o propósito eterno de Deus. E quando Deus restaurar todas as coisas, o propósito eterno dele se cumprirá. Mais uma vez. E a igreja perdeu a noção de que não é teologia coach, não é a teologia da prosperidade, não é a teologia do sempre salvo, uma vez salvo, sempre salvo, não é a teologia da libertação, não é a teologia liberal, não é a teologia. Não, não é nada disso. Tá? Mas isso aqui foi só a primeira e a segunda pergunta, viu, gente? Mas, Tem mais bagagem aqui. Bora? bora. Então vamos lá. Terceira pergunta. De acordo com Mateus 24:12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base neste fato, devemos aguardar o avivamento ou a apostasia? Cara, essa pergunta, ela me fez refletir bastante e olhar para os nossos dias atuais, né? Claro que quando o Senhor, ele trouxe isso, Mateus 24 ali, né? Ele está falando para o povo, falando para os discípulos ali. Acredito que ela impactou, mas hoje nós temos tendo a oportunidade de vivenciar um pouco disso aí que Cristo falou. Porque Mateus 24 fala acerca do fim, fala das coisas futuras. Claro que os discípulos ali, na sua limitação, não tinham compreensão de quando seriam, se seriam nos próximos 5, 6, 7, 8, ou se seriam 2.000 anos depois, ou um pouco mais. Eles não tinham noção disso. Mas sabiam que o Senhor estava falando algo que ele mesmo sabe, e cumprindo ali o seu propósito. Se fala da apostasia ou do avivamento, né? A gente tem ouvido muito sobre avivamento nos últimos dias. Acho que até muito que aconteceu lá se eu falar o nome errado aqui, me perdoem, Asbury, se não me Asbury. engano. Asbury. Isso. O que aconteceu lá, nossa, é o avivamento. Aí muitas pessoas fizeram alusão ao avivamento da Rua Azul. Aí fizeram avivamento em outros lugares que aconteceu na Nigéria, em outros países, avivamento. A palavra em si, avivamento, não existe na Bíblia. A palavra em si, avivamento, não existe. O termo dela é o quê? Ela leva vida. Avivamento é aquele que, enfim, leva vida, trouxe a vida e tudo mais. O que nós temos visto, e o próprio Senhor, ele responde no próximo versículo disso. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Ele fala da questão da perseveração, da perseverança, após ele ter declarado isso em Mateus 24, 24:12, né? Ele fala sobre isso no versículo 13, daqueles que perseverarem até o fim
serão salvos. O que que eu tenho entendimento para ver disso? Que, consequentemente, a apostasia ela vai ser maior nos últimos dias. Eu vejo pessoas aí que eu conhecia há anos atrás, hoje não proclamam mais o nome do Senhor, não adoram mais o Senhor, estão desviadas, vamos dizer assim, esse termo está desviado, tá? Entendo, né? Saíram ali do caminho, saíram do propósito. Pessoas até mesmo, vamos dizer, com ênfase, né? Conhecidas aí, a gente tem visto coisas bizarras, né? Não quero citar nomes aqui, tá? Mas para bom entendedor, minha palavra basta, né? Tem pessoas aí falando que louvores históricos enfim, né, preconceituosos, né? Tem feito coisas envolvendo o nome de Deus, assim, envolvendo política e tudo mais. Acho que já bem entendedor já entendeu de quem eu estou falando. Só um exemplo, tá? De como nós temos vistos, no caso, que é uma pessoa pública, uma pessoa que tem ali sua notoriedade e tudo mais, mas existe muitas pessoas que não têm essa notoriedade na mídia, não tem essa abertura de conhecimento pelas pessoas, mas nós vemos ali no nosso dia a dia. As pessoas, se você for para a Europa, meu amigo, se você for para a Europa, você vai ver que as pessoas não querem ouvir o nome de Deus, não querem saber quem é Jesus Cristo, né? Você proclamar o nome de Cristo na Europa está muito difícil. Há uma perseguição muito grande. Mas nós temos que entender que realmente nós temos que entender que sim, por causa do esfriamento, por causa disso, o amor de muitos, por causa dos pecados e tudo mais, o amor de muitos iria esfriar, vai acontecer. As pessoas vão ver o que está acontecendo recentemente aí, um cara invadiu uma creche, né? Mas entendo que isso não vem de hoje. Nós vamos ver o profeta Abacuque clamando, Senhor, até quando eu vou gritar violência? O profeta Abacuque questionou a Deus há muitos e muitos anos atrás de coisas também terríveis. O povo era invadido toda hora, Israel era invadido toda hora, pessoas morriam, eram roubadas, enfim, isso acontece porque a maldade do homem, o pecado entrou no mundo através de Adão, nós temos que entender isso. Mas, como bem dissemos na pergunta anterior, e o Fabrício bem terminou, existe um propósito eterno. E esse propósito, vocês podem ter total certeza que ele será cumprido. A apostasia vai acontecer? Vai, infelizmente vai. Porque o ser humano, no seu orgulho, na maldade do seu coração, não vai querer saber de Deus, vai se afastar, não vai querer escutar. Mas nesse mesmo tempo, sim haverá ali pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo salvas. Por quê? O propósito do Senhor é isso. O reino eterno, o propósito eterno dele. Então vai continuar acontecendo das pessoas estarem escutando a palavra de Deus, sendo convencidas pelo Espírito Santo de Deus e sendo salvas. Isso vai continuar acontecendo. São duas coisas que vão acontecer ao mesmo tempo na minha visão, tá? Uns apostatando da fé e outros sendo salvos. Isso é uma coisa que vai continuar acontecendo até a vinda de Cristo. Claro que acredito que muitas pessoas vão apostatar, muitas pessoas não vão querer escutar, muitas pessoas, porque nós lemos o livro de Apocalipse, até mesmo com os sinais acontecendo, as pessoas vão se revoltar contra Deus, mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Aqueles que acreditarem até o fim que Jesus Cristo é o Filho de Deus serão salvos. Mas será que eu, Otávio, na minha insignificância, no meu mau coração, porque eu sou mau, eu consigo perceber? Exatamente. Será que eu vou conseguir perseverar até o fim? Será que eu vou conseguir perseverar até o fim? Isso é uma ação soberana. É E uma ação do... se, e se a gente fizesse até uma brincadeira aqui, né? Isso foi até um insight enquanto você falava. Sim, Na verdade, não é que a apostasia vai acontecer, né? já acontece. Ela está acontecendo de forma homeopática, e por não Sim, estarmos fundados, né, firmados na palavra, uma teologia pura, isso foi infiltrando, se infiltrando, se infiltrando, não houve apologetas, não houve defensores da fé, e o negócio foi entrando. A apostasia, ela já acontece, é porque às vezes a gente fala, a apostasia lá no final, já está sim, acontecendo, vai, já tá. já estourou, né? E a hora que estourar de vez, vai estar tão tranquilo que você não vai ficar. Não, porque o negócio foi homeopático. Porém, enquanto o senhorito falava, me veio um insight aqui.
O avivamento, ele pode ser considerado um simples fato das pessoas se manterem firmes em meio a esse monte de apostasia, em meio a esse monte de besteira, em meio a esse monte de falsas doutrinas, em meio desses monte de falsos profetas. Isso pode ser um avivamento. 80 pessoas, 80% das pessoas acreditando em besteiras e 20% firmes naquilo que realmente importa. Né? Então, volta lá para a primeira pergunta. A importância de uma teologia santa, uma teologia pura. A importância da teologia pura. E você falou uma coisa e eu gosto sempre de reforçar aqui. É inadmissível. Para mim, isso é inadmissível. Sermos considerados o grupo, vamos dizer assim, né? O grupo religioso, eu não gosto dessa palavra, mas o grupo religioso que menos dá importância ao seu livro de fé. Sabe por que as pessoas que se consideram cristãos não gostam de conversar com um muçulmano? Porque ela não tem argumento para conversar com o muçulmano. É mais fácil o muçulmano converter ela ao islamismo do que ela converter o muçulmano ao cristianismo. E o muçulmano sabe o que sabe, muitas vezes por obrigação, por doutrinação, por medo e imposição. Nós poderíamos estar fazendo isso pela liberdade que nós temos em Cristo. Só que as pessoas mudaram a liberdade em libertinagem. Como você falou, para que eu vou ler a Bíblia? Uhum. Se eu tenho o Espírito Santo, ele me ajuda, ele me revela. Falo, cara, desculpa, eu não sei que espírito é esse que está em você, que não quer saber que você leia a palavra que ele inspirou. Não sei se é o Espírito Santo, não. Deve ser o Espírito de porco que deve estar aí. Espírito de porco, não é? Não tem outro. Sim. Só fazendo um adendo muito rápido, Ai, Fabrício. sim, eu te cortei. Não, tranquilo. Foi muito boa as colocações que você trouxe. E é bom você falar Sobre que foi bom mesmo, senão para a entrevista agora. aí eu já te aí eu não querendo refutar, mas já refutando lá no começo. Não é desligado. Vamos lá. A questão da apostasia, como o Fabrício bem disse, ela já acontece, vem acontecendo há muitos anos. Se vocês abrirem lá em João, as epístolas de João, você vai ver o apóstolo João combatendo, né? Combatendo ali já o início dos falsos profetas, o gnosticismo e muitas coisas. Então, nós vamos ver que, ao mesmo tempo que a igreja do Senhor ela estava sendo fundada, ao mesmo tempo falsas doutrinas também estavam sendo fundadas. Por quê? De novo, ser humano, caído, pecador, ali com as suas ideias, da cachola aqui, querendo atribuir a Deus algo que não é de Deus. Então, era sempre necessário o quê? Que os apóstolos enviassem cartas, né, que está aqui nas nossas mãos hoje, enviassem ali evangelistas, enviassem representantes para o quê? Para continuar fomentando a verdadeira doutrina nas comunidades. E o que acontece hoje? Se perdeu isso em muitos lugares. Se perdeu isso. Antigamente, quando uma falsa doutrina tentava se embrear no meio da igreja, na igreja, falando de igreja primitiva, os apóstolos ainda alguns vivos, né, e outros já não mais, mas deixaram ali um legado, deixaram isso aqui, é o que o Senhor quer. Ah, mas quem eles pensam que são? São os apóstolos, cara. Não estou endeusando eles, entendam? São pecadores como nós, falhos, cheios de Mas erros, existe mas autoridade. Existe autoridade no que foi sim, foram dito, porque escolhidos. foi inspirado pelo Espírito Santo, que eles disseram. Sim, Não é idolatrar, é respeito. não, é respeito. Eles Respeito. foram escolhidos para serem o É respeito. porta-voz do Senhor, sim. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever cada carta, cada palavra, porque a missão estava dada a eles a instituir a Hum. igreja na terra. O próprio Cristo falou: olha, tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já estou dando um spoiler aqui. Não prevalecerão contra ela. Entende? Então, ali, o que acontecia? Quando as falsas doutrinas tentavam se embrear no meio da igreja, às Tinha vezes o apóstolo já não defensores. estava mais, já tinha os seus defensores, apologética. Nós Sim. vamos ver isso daí quando ali aí houve a perseguição, né, ferrenha. Se você estudar um pouco da história, você vai ver que houve uma perseguição muito grande, que muitos nossos irmãos tiveram que se reunir escondidos, Uhum. né, em cavernas, em cemitérios, enfim, em catatumbas. Em catatumbas eles chegaram a se reunir ali para continuar Uhum. fomentando a fé cristã, levando
ali a palavra do Senhor, e mesmo assim não foi possível evitar que o evangelho se expandisse, porque não era obra de homem, era obra do Eterno, entende? Então o evangelho ele expandia, mas ao mesmo tempo falsas doutrinas expandiam, até quando surgiu ali magicamente uma experiência de um imperador. Não, eu tive um encontro aqui com Jesus, você já sabe o que eu estou falando, né? E ali se introduziram outras coisas, introduziram falsas doutrinas também, já estavam sendo praticadas coisas errôneas, coisas que misturou o cristianismo com outras vamos dizer, ensinos pagãos, começaram a Uhum. misturar ali, mas se nós estudarmos a história, nós vamos ver homens se levantando, apologeticamente falando, combatendo as falsas doutrinas, combatendo os falsos ensinos, querendo ali que a verdade fosse levada. O que aconteceu com eles? John Hans foi morto. Sim. E ainda na sua morte ele profetizou: hoje vocês matam um ganso, mas Mas vai. chegará um tempo que vai surgir um aí Cisne. que vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir um cisne. É. Que aparece que em alguns anos depois, Martim Lutero, que tenta trazer, claro, a reforma, ele não queria criar um novo segmento, uma nova religião, ele não queria fazer isso, ele queria uma reforma, que voltasse ali para a verdade, voltasse para o caminho, voltasse ali para as escrituras, voltasse para a sã doutrina, voltasse para a verdade bíblica, que todas as pessoas tivessem acesso às escrituras para aprender. Então, tudo está se encaixando aqui no que a gente está falando, entende? E ao longo do tempo, isso foi se perdendo, né? Os irmãos aí, as pessoas, grandes homens de Deus que se levantaram após Martim Lutero também, né? Que foram surgindo igrejas históricas também, denominações históricas que nós temos até hoje, na Inglaterra e tudo mais. Mas você olha lá para a Inglaterra hoje, olha para a Escócia hoje, olha Uhum. para a Europa hoje, na onde surgiu grandes teólogos, defensores da fé cristã. Olha como que está lá a Inglaterra, que um dia um dos grandes teólogos, Charles Spurgeon, estava pregando lá, movia multidões, assim, impactava. Olha como está a Europa hoje. Por quê? Foi se perdendo esse verdadeiro ensino. Mas aí que tá. A gente vai finalizar aqui e partir para a próxima, mas ó, é uma coisa que a gente tem que ver e aprender e não fazer igual. Sim. Nenhuma biografia desses grandes homens, teólogos, nenhuma biografia mostra que eles faziam sucessores, tá? A primeira coisa, nada contra essas pessoas, tá, gente? Mas a primeira coisa que Jesus faz no seu ministério não foi transformar água em vinho, não foi multiplicação dos pães, não foi ressuscitar Lázaro, nada. A primeira coisa que ele fez no ministério dele, escolheu 12 pessoas para ser sucessores do que ele ia fazer na terra. Infelizmente, esses homens lá pregaram, carregaram nas costas sozinho todo esse ministério e não deixou sucessores. E se deixou os sucessores, não deixou sucessores melhores do que eles. E é por isso que hoje está do jeito que está lá. Então, que sirva isso para nós. Que Uhum. nós façamos sucessores e que eles sejam melhores do que nós. Beleza? Quarta Exato. pergunta? Vamos lá, bora. Senão a gente Não, vira vigília. vira vigília. Vamos lá, então. Quarta pergunta. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo? Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12? Certo. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar da teologia de domínio, tá? Não tinha, não, nunca me debrucei nisso, abordei esse estudo. Fazendo aqui umas pesquisas, alguns estudos, entendi um pouco ali para a gente conversar, tá? Mas estudando ali já são coisas que vivenciamos. Teologia de domínio mas já são coisas que eu vivenciei ao longo desses anos e percebo através do Evangelho. Cara, se nós olharmos hoje, a igreja ela está sendo mais influenciada por um sistema do É que ela está influenciando. influenciando, exatamente, do que ela está influenciando, né? Como os textos mesmos falam, que um deles fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim com os principados potestades nas regiões celestiais, Efésios 6, né? Fala que a gente tem que entender que existe um sistema. O que é o mundo? É um sistema regido por Satanás. É isso, é um sistema regido. Ah, mas com que base o Otávio fala isso? Cara,
Quando você vê ali o Senhor Jesus sendo tentado, o inimigo leva o Senhor para onde? Lá, todo o tempo ele mostra, olha, todos os reinos do mundo me foram dados, Me foram dados. Que a mim foi dado, eu lhe dou. que a mim eu lhe dou. Então, quem está regendo ali? O mundo jaz do maligno, o próprio Senhor afirma, o mundo jaz do maligno. Quando a queda do Adão ali, ele entregou isso tudo de bandeja. Quando Adão cai ali, ele entregou tudo de bandeja para o inimigo, entende? Então, todos os domínios da terra, o mundo já é dos malignos. Mas o Senhor, o que ele faz? No seu plano perfeito, ele vem para instituir o seu reino. O reino dele começa a se expandir aqui nessa terra, certo? E o que tem acontecido hoje? Nós vemos que a igreja hoje ela não está mais influenciando, né? Não está levando mais a verdade, não está alcançando lugares, porque ela está sendo influenciada, em vez de influenciar. Ela não está, vamos falar um pouquinho, ele não está gerando mais discípulos. Ela está sendo gerada por outras coisas. Ela está sendo influenciada por outras coisas, em vez dela influenciar através das escrituras, influenciar através da verdade. Não estou generalizando, tá, irmão? A gente jamais vai generalizar que existem ainda igrejas santas, igrejas verdadeiras, igrejas corretas, que prezam pela verdade. Quando eu falo igreja, é uma junção de pessoas ali. É só dizer o seguinte: existe a noiva e existe a prostituta. Ponto. Exatamente. Já Existe a noiva separamos de aí. Cristo ainda. É. Ainda existem homens e mulheres de Deus que prezam pelas escrituras e estão lutando para que a verdade continue ainda sendo pregada. Vai ser difícil, mas vai continuar. E eu oro todos os dias, ou não todos os dias, mas sempre nas minhas orações está presente, que o Senhor levante uma igreja que ora, uma igreja que influencia, uma igreja que leva a verdade, uma igreja que leva o reino dos céus, que a lugares ainda que não foram alcançados sejam alcançados ali pela verdade. Né? Nós vamos ver hoje. Pode falar, você quer fazer um Não, adendo? não, é porque eu gosto muito de ser intencional nas coisas que eu falo e eu gosto de causar isso nas pessoas também. É, Uhum. como, de forma intencional, a igreja hoje, isso é retórica que eu estou fazendo, tá? De forma Uhum. intencional, como que a igreja hoje pode voltar a influenciar a sociedade? Voltar a dar bom testemunho, voltar a entender que se ela foi colocada naquela rua, daquele bairro, a primeira missão dela é aquela rua. E não é ganhar pessoas Verdade. para Cristo. Não é lotar a igreja com as pessoas daquela rua. Não. É entender as necessidades das pessoas daquela rua. É cuidar de pessoas com comida, vestimenta, remédio, cuidado psicológico, cuidado profissional, seja lá qual for. Independente se essa pessoa vai fazer parte do grupo da igreja ou não. A igreja sempre foi um lugar, um porto seguro para as pessoas. Era para ser e não tem sido mais. Virou empresa. A instituição virou empresa. Mas a igreja de Cristo, ela entende que aonde ela está, ela tem que influenciar através do seu testemunho. Porque não tem como, cara, você falar que é um seguidor de Jesus e fazer ao contrário do que ele faz. Verdade. Eu ouvi uma pregação uma vez que a gente vai, eu vou até fazer essa brincadeira mais daqui para frente, então eu vou só segurar. Mas na pregação a pessoa falava o seguinte: sabe por que o Jesus curava? É porque no reino dele não tem doença. Não era natural para ele ver aquilo ali. Sabe por que ele multiplicava a comida? Porque no reino dele não tem escassez. Sabe por que ele curava cego? Porque no reino dele não tem pessoa cega. E nós, a instituição que era para refletir esse reino, não está refletindo. Vai, manda. Forte, forte isso aí. Mas se nós olharmos para a igreja histórica, né, a igreja primitiva, nós vamos ver essa influência. Ela ia, ela quando chegava em um local, ela impactava aquele local. Ah, mas com que base você fala isso? Só você olhar Atos dos Apóstolos, você pega ali, você vê Paulo indo pregar o evangelho nos lugares. Ele chegava ali numa cidade grega, impactou aquele lugar, ele transformou aquilo ali, que causou, tem lugares que ele causou até alvoroço, quiseram matar ele, porque ele causou um impacto gigantesco. Pessoas perderam dinheiro por causa do impacto, né?
Vamos lá, vamos lembrar. Paulo e Silas, passando ali, a mulher com os espírito de adivinhação, ele mandou sair. Os caras mandaram prender ele porque perderam ali o seu lucro desonesto, perderam ali o seu lucro desonesto. Então, onde o Senhor levava aqueles homens de Deus, era impactante, era impacto, causava impacto. Estamos falando aí, também, vamos dizer, mais anos depois dessa perseguição do Império Romano e tudo mais, você via que influenciou, não teve jeito, foram influenciados, e aí começaram a surgir cristãos em todas as áreas que existiam, médicos, cientistas e tudo mais, existiam. A palavra de Deus, ela era comentada, existia ali, você via que existia, dentro da ética, você via condutas cristãs, ali dentro dos lares, dentro das famílias. Vamos olhar os nossos vizinhos aqui, os americanos, a nação deles foram fundadas de qual maneira? Se olhar anos e anos atrás, eles eram fundados ali na palavra de Deus. Claro, tinha erros, tinha, mas eles prezavam muito ali pela palavra de Deus, pela conduta, pela sã doutrina, né? Nós vamos ver que pastores ali até mesmo influenciavam, ajudavam presidentes, eram consultados por presidentes, porque os caras queriam saber, eu eu vou ser contra Deus se eu tomar uma decisão aqui, será? Reis, reis eram influenciados, né? Na Inglaterra mesmo, o rei da Escócia foi influenciado. Aqui, ó, A uma Bíblia, Bíblia, a Bíblia do King King James, James, né? foi influenciado, entende? Então, existia, porque o evangelho, ele era levado, as pessoas viam aquela conduta diferente. Que conduta é essa? Está impactando, é Uhum. diferente, da onde surgiram, da onde veio, Sim. entende? É o que a igreja hoje ela tem que causar ainda. Quando nós nos colocamos em um local, seja no meu trabalho, seja onde eu estiver, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, no meu trabalho. Meu chefe chega até mim, Otávio, ó, eu preciso que você minta nos números aqui da empresa, porque se você não mentir, a gente vai quebrar. E aí? Se a gente quebrar, você vai perder o emprego. O que você vai fazer? Vai mentir? Vai fazer o que seu chefe pediu? Não, mas meu chefe pediu. Não, é inegociável. A sua ética, a sua conduta, acima de tudo, é negociável, mas, claro, aquilo que você prega, aquilo que você fala que vive, que você segue, que é Cristo, é inegociável. Você não vai mentir. Se tiver que perder o emprego, amém, vai perder. E ó, E eu tenho. Pode falar. eu tô dando de ombros aqui, gente. Você fala, ah, é fácil, não. Eu tô falando com autoridade, porque eu passei por isso e eu disse não, e perdi o emprego, e não tô nem aí, tô de pé até hoje, nunca passei fome. O Senhor Passei por isso. sustenta. Passei por isso. Me trocaram de turno, fizeram eu aprender o serviço, e depois que eu aprendi, pediram para eu fazer entradas falsas no inventário do almoxerifado na época. Ó, você vai estar de noite sozinho aqui, então você pode fazer. Eu falei, não. Por quê? Porque é mentira. Ah, mas aí a empresa aqui vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo porque vocês não usaram legal a logística que vocês prometeram para outra empresa. Vocês fizeram caca quando vocês entregaram cinco em vez de entregar três. Vocês não conferiam ali as pessoas que estavam andando baixo no sistema. Vocês erraram. Vocês assumam. Não, mas se você fizer, não vai ter problema. Sim, vai ter problema, que eu não sou mentiroso. Ah, tá bom Exatamente. então. Aí no outro dia, o gerente de uma outra cidade foi até o local onde eu trabalhava, dizendo que me pegaram dormindo na madrugada em vez de trabalhar, que eu ia mandar embora. Eu falei, tchau. Exatamente. E isso causa impacto. Tem inúmeros exemplos aqui, a gente Uhum. pode citar, falar, mas é isso. A igreja ela precisa se influenciar, a igreja precisa sim combater. Hoje se fala, hoje o quente no Brasil é política. A gente sabe que é política. As pessoas usam do termo, política, futebol, religião não se discute. Se discute sim, amigo. Tem que ser discutida, tem que ser falada, tem que ser explanada. Usando esses jargões aí que a gente está nesse cenário hoje. Não pode se discutir política, não pode se discutir religião. Sem argumento não pode discutir mesmo, só vai falar besteira. Sem argumento é Exatamente, melhor nem discutir. exatamente.
Mas se você tem argumentos, vamos dizer, apologética cristã aqui, você tem que sim falar, expor a verdade, falar, né? Se o camarada ali está tomando uma decisão errada, você tem que falar assim, mas ó, o seu testemunho tem que Uhum. prezar, tem que Sim. sustentar. Claro que não estamos não estamos exímios de erro, tá, pessoal? Não estamos exímios de pecar, de falhar, mas claro que se nós errarmos em alguma coisa, o Senhor vai nos mostrar, a gente vai buscar se corrigir. Esse é o papel do cristão. Entender que ele é pecador, que ele é falho. Se ele errou em alguma conduta ali, ele vai se arrepender e vai mostrar. Até mesmo esse exemplo de arrependimento, poxa, eu errei, cara, falhei, pedir perdão, são Já coisas que funciona. impactam hoje, já funcionam. São coisas que impactam também uma pessoa quando você reconhece seu erro, quando você pede perdão publicamente, quando você dá a outra face. Pô, o que aconteceu lá, lá em Blumenau agora, vou usar um exemplo dos temas atuais. Um vídeo está circulando aí, eu até compartilhei na minha página, porque impacta mesmo. Um pai acabou de perder um filho, acabou de perder. Cara, eu sou pai, não sei se o Fabrício Eu vi. é, perdeu um filho, cara, e ele, como cristão, tá ali na frente das câmeras falando, não, eu perdoo ele, eu o perdoo. É duro, é muito duro agora na posição que eu tô aqui como cristão perdoar esse cara, mas eu vivi cada momento com meu filho, aproveitei cada momento com ele. Cara, aquilo ali fez eu chorar, pô. Fez eu chorar porque eu falei, meu Deus, preciso aprender muito ainda Sim. como ser cristão, entende? Era Preciso para ser aprender assim. muito. Era para ser assim. Era para ser Isso assim. impa- e você vê que isso aí impactou. Isso Pá. impactou um monte de gente ali, os repórteres ficaram, nossa, nossa, entendeu? Tipo, e aí qual o exemplo que nós estamos dando hoje? Vamos usar a política rapidamente para a gente não gastar muito tempo nisso também. O cristão não pode entrar na política, senão ele vai ser corrompido, meu amigo. Se a verdade não estiver no coração dele, com certeza vai ser Não corrompido. tiver Só que não caráter, nem vai. vai lá. Nem vai lá. Não Não entra sei. naquele meio, porque aquele meio já é dominado por potestade, principado, já é dominado pelo mal, já é um E, sistema. e Meu, não adianta vir se comparar com Daniel e José, não. Não tem caráter, não vai lá. Tem o caráter dos dois, você vai. Não tem, fica em casa. exatamente. E você vai ver que, você citou aí Daniel e José, os caras influenciaram, impactaram. Tanto que Daniel tentaram matar Daniel. Sim. Mano, precisa fazer qualquer coisa aqui porque esse cara está influenciando. O rei Dário amava Daniel. Meu, o Uhum. que eu fiz? Nossa, e você vê que depois que Daniel não foi morto, claro, por uma ação soberana do Senhor, o rei Dário institui, olha, todas as nações, todos os povos, línguas, o que aconteceu? O nome do Senhor foi glorificado. Esse que é o intuito, esse que a igreja tem que pensar. Ela tem que estar nos lugares para influenciar, acima de tudo, para o quê? Para apontar para Cristo e apontar para o ministério, para apontar para o propósito do Senhor Jesus Cristo, o nome dele ser glorificado. Não para eu aqui bonitão, careca, brilhante, estar em Uhum. destaque. Tá ali, nossa, tá vendo como tá vendo? Olha aqui. Não, tem que apontar para Cristo, apontar para o nome dele, porque também se eu tiver uma conduta errada, fala que é cristão, fala que Sim, é crente, fala que acredita. Eu servisse Jesus aí, o cara faz isso. Então, é uma língua muito tênue também, sim. mas nós temos que entender sim que a igreja ela tem que influenciar e não ser influenciada. Amém. Então, E, bora para nossa quinta pergunta. Senão a gente vai bora, ficar aqui o ano inteiro. Bora lá, hein? Quinta bora. pergunta. Escatologicamente dizendo, novos céus e nova terra são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós? Boa pergunta. Algo para a gente refletir também, refletir em cima disso. Teve um tempo no início que a gente olhando assim, a gente pensava, acho que é uma ilusão ali, uma alegoria, né? Mas hoje eu acredito que seja literal, tá? Eu acredito hoje que haverá sim um novo céu, uma nova terra. Quando o Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos afirma que ele vai voltar, ele retornará, e todos nós veremos o retorno de Cristo, claro, aqueles que estiverem vivos no momento, aqueles que já estão ali aguardando o retorno, né, morreram, no caso, né, tiveram a sua primeira morte, vão depois ressuscitar, enfim. Mas eu acredito que essa terra aqui ela será restaurada, ela será totalmente modificada, né, através ali do poder de Deus, através ali do fogo que vai restaurar tudo, vai transformar tudo, vai ser literalmente um novo céu, uma nova terra. Porque a palavra de Deus mesmo afirma, se não me engano, em Isaías, que nem as coisas
no passado a gente vai se lembrar, não vamos se lembrar. De tão maravilhoso, de tudo que vai ser. A palavra de Deus inúmeras vezes afirma para nós que esse local é maravilhoso, é lindo, né? E acima de tudo, é bom a gente ressaltar que esse local não haverá mais pecado, não terá mais pecado. Esse corpo aqui, ó, sujo, imundo, não vai ser mais, ele vai ser um corpo glorificado igual do nosso Senhor Jesus. Porque nós temos que entender, nós estamos falando aqui de novo da morte, e domingo agora vai ser comemoramos a ressurreição. Jesus ele está dando um exemplo ali para nós, o corpo do Senhor. Nós vamos ver que ele ficou ali 40 dias ainda com seus apóstolos, comendo, bebendo, né? A matéria dele ainda estava. Depois ele teve a ascensão dele, que os apóstolos viram, e os anjos falaram, da mesma forma que vocês viram ele subir, ele descerá. Então, com o mesmo corpo que ele subiu, ele vai descer. Né? Então, não é para você acreditar nessas imagens, mural, porque ninguém sabe como é o rosto do Senhor. Tá? Deixando bem claro, não tem como saber. Não existia uma fotografia, um smartphone para tirar uma foto dele há 2000 e poucos anos atrás, tá? Né? Enfim, não vou entrar nesse tema aqui não. Mas eu entendo que essa tela será totalmente restaurada, né? Será um local totalmente novo, após todo ali o julgamento do Senhor, após tudo ali o que acontecer, as guerras, enfim, tudo mais, o Senhor ele vai restaurar tudo como era para ser no princípio, que era para a gente ter ali aquela relação com Ele, conviver com Ele, viver com Ele, poder abraçar, falar com o Senhor, sentar com Ele na mesa e ceiar com Ele, comer com Ele, conversar com Ele, que era para ser. Aí nós vamos entrar naquilo que nós falamos lá atrás, no início da entrevista, do propósito real de Deus. O propósito eterno de Deus é esse. Ele vai restaurar. Eu acredito que não será como no princípio, no jardim ali, acho que vai ser algo bem melhor, algo muito mais do que a gente pode realmente imaginar, pensar, enfim, está muito longe da nossa compreensão. A gente a Bíblia não é muito clara o que vai ter ali, ela dá realmente algumas alusões, né, alguns spoilers, vamos dizer assim, mas a gente cravar que vai ser assim, assim, assado, ter bater uma foto e mostrar ali numa imagem como que vai ser, a gente não consegue, mas vai ser algo extraordinário, algo maravilhoso, e claro, acima de tudo, nós vamos estar com o nosso Senhor. Isso tem que ser o mais maravilhoso de tudo, né? Acredito que ali os animais vão estar ali, totalmente transformados, cara, a terra, enfim, e nosso corpo glorificado. Não haverá mais pecado, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais maldade. Tudo aquilo que estava predominante, encharcado, que nem hoje está nessa terra aqui, essa terra está encharcada disso, em Romanos 8 fala sobre isso, que essa terra aqui está encharcada de toda podridão, de todo o mal, que até a natureza não aguenta mais o ser humano do jeito que está hoje, nessa podridão que está, não vai existir mais, cara, essa podridão. Vai ser tudo novo, tudo refeito, tudo transformado. Vamos estar ali em plena alegria, em pleno amor, né, com o Senhor Jesus Cristo. Então, é algo indescritível que vai ter, tá? É algo indescritível, mas eu acredito que é literal mesmo. Mas você sempre esquece a segunda parte da pergunta? Sempre esqueço, vamos lá. Eu foco muito na primeira. Bora. Me reforça aí, me reforça aí que eu deu branco. Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós? Boa, verdade. Eu acredito que o reino dos céus virá até nós, descerá. Como Cristo vai vir, ele vai trazer já o seu reino, né? Nós vamos adentrar sobre o seu reino, porque ele vai trazer o seu reino, ele vai instituir o seu reino aqui perfeitamente. Nós estamos proclamando o reino dos céus, avançando ele, proclamando, ó, é as boas novas, é o Senhor Jesus Cristo, vamos para a eternidade, vamos viver uma eternidade com o Senhor. A eternidade a gente tem que entender que é isso, nós vamos viver uma eternidade com Cristo. Aqueles que foram salvos, aquelas ovelhas que estarão à direita dele, estará com ele até a eternidade. Amém. Então, eu acredito que os céus descerá até nós, será instituído aqui, né, tudo novo, o reino do Senhor aqui instituído, e nós entraremos nesse reino, como filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue. Muito bom. Então, nós vamos para a nossa sexta pergunta, e talvez seja o Bora. motivo pelo qual nós temos tanta discussão em relação a muitos assuntos aqui, tá? Essa pergunta. Prometo não esquecer a segunda. Fica tranquilo que essa aqui é uma só, você vai se dar bem, é uma pergunta só. Vamos lá. Não está em primeiro lugar,
mas vem desencadeando a teologia, doutrinas erradas, esfriamento, entendimento errado da posição da igreja, entendimento errado do seu destino ou sua origem, talvez por causa dessa pergunta aqui. Boa. Sexta pergunta. Com base em Gênesis 6:3, 1 Tessalonicenses 5:19, 1 Timóteo 4:1, qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias? Acho que já não crer, cara, já fala não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias, ou até mesmo não crer na ação do Espírito Santo, é um grande erro. É um grande erro, é um impacto gigantesco na nossa vida. Eu sou um cara assim que o tema Espírito Santo de Deus, ele mexe muito comigo. Eu sou um cara que falo muito sobre o Espírito Santo de Deus quando tenho a oportunidade de falar com as pessoas, quando tenho a oportunidade de falar aqui com a minha esposa, porque quando eu li João, capítulo 16, me impactou demais ali quando eu li João. Quando Jesus Cristo fala para os seus apóstolos, ele já começa a falar em João 14, né? Olha, não se turbe o vosso coração, creio de Deus e também em mim. Enfim, mas ele promete ali o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele promete, olha, não deixarei vocês órfãos. Olha a preocupação do Senhor. Eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade. E ali começa a atuação da pessoa do Espírito Santo. Começa ali a atuação do Deus Espírito Santo. E em João 16 é uma mensagem que as pessoas, quem me conhece, fala, toda hora você fala de João 16 porque me impacta. Me impacta de uma tal maneira que eu quero muito que as pessoas também sejam impactadas por isso, porque em João 16 fala que o Espírito Santo levará as pessoas a toda a verdade. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Cara, se não for isso, sinto muito te dizer, é impossível você acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se não for a ação soberana do Espírito Santo. Aí eu vou voltar de novo naquilo que eu te falei de Atos 2, que me impacta também. O que acontece ali depois da ascensão de Cristo? Jesus fala, ó, fiquem reunidos em Jerusalém, porque ele vai cumprir a promessa. O Espírito Santo de Deus vem, enche aqueles homens, agora estão cheios de poder, de autoridade, porque eles estão movidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele atuava de outras maneiras antigamente, né? Ele habitava somente em reis, em sacerdotes, profetas. Em alguns casos ali ele atuava de outras maneiras, mas especificamente ele estava dentro ali, vivia, né, ali dentro dos profetas, os reis, sacerdotes. Ele atuava de uma outra maneira. Agora, através da promessa do Senhor, nós somos avivados pelo Espírito Santo de Deus. Ele traz a vida para nós. Ele nos convence, ele bate no coração duro ali de pedra, transforma de carne e fala, ó, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele nos convence, ele nos dá evidência, nos dá base, nos dá ali insumos para acreditar que o Filho de Deus é real e que há uma eternidade nos esperando. Então, se você não acreditar na atuação do Espírito Santo de Deus, há um impacto gigantesco para o fim, porque a pessoa ela não vai ser salva. Porque quem traz a salvação até nós, claro, foi o Senhor Jesus Cristo, mas quem nos convence do poder, do reino, de tudo, é a atuação do Espírito Santo de Deus, é a pessoa do Espírito Santo de Deus. A Bíblia, se eu não afirmar isso para você, eu vou contra a palavra de Deus. O próprio Jesus fala, olha, ele convencerá vocês do pecado. Ele mostrará para vocês o resultado do pecado. Ele mostrará para vocês o que é pecado. Ele vai ali, quando você errar, ele vai estar ali, ó. Otávio, errou, cara. Tá ali dentro de você falando, você errou naquilo ali. É muito extraordinário. Eu falar do Espírito Santo de Deus, para mim, cara, é muito necessário hoje. E as pessoas, a gente pode até falar, mas as pessoas não falam. Não falam da maneira certa. Elas falam do Espírito Santo de Deus, mas atribuem ao Espírito Santo de Deus uma obra na qual não é dele. Hoje atribuem ao Espírito Santo de Deus manifestações na qual não é dele. Você vai ver ali pessoas, enfim, fazendo estripulias, bizarrices, muitas vezes até a gente ri, né? É engraçado às vezes algumas coisas que surgem por aí que a gente se depara. Já vi coisas presencialmente, já vi coisas na internet. Você fala, meu, não é possível. Não é possível. Porque quando eu vou para a Escritura e leio João 16 ali, eu falo, o ministério do Espírito Santo de Deus não é esse.
é convencer, é mostrar a verdade e é levar todas nós à verdade. Qual é a verdade? Cristo, salvação, é a palavra de Deus, as Uhum. escrituras. Ele não vai me levar a ficar gritando que nem um lunático no meio da rua, de uma maneira sem fundamento nenhum, ou não vai me levar a ficar rodando em um local, ele não vai me levar a ficar dando cambalhota mortal no meio de uma rua. Através disso, entendo, meus irmãos, entendo. Vocês têm que entender uma coisa: a ação do Espírito Santo para os nossos dias. E, enfim, desde sempre, né, a atuação dele, desde que ele veio. O que um mortal vai impactar na vida da pessoa ali? O que um mortal ali, um, um grito, um uivado, sei lá, tanta coisa bizarra que eu já vi que eu nem vale ficar falando aqui, vai impactar? Será que vai levar a pessoa à verdade? Ou, através da ação do Espírito Santo de Deus, que age em mim, que pode agir, age no Fabrício, age em todos nós, a gente falando aqui do Evangelho, falando das Escrituras, lendo, ele vai nos levar à verdade. Ele vai nos conduzir às Escrituras. Ele vai nos conduzir àquilo que é verdadeiro. Sempre que nós vamos ler a palavra do Senhor, é importante a gente ler e pedir: Espírito Santo, me faça compreender a verdade, me leva à verdade. Não apenas que eu leia isso aqui, ó, como um livro comum, mas que eu leia sabendo que é o poder de Deus, que é a boca de Deus, é a palavra de Deus, e me leva a compreender os mistérios. Porque somente através do Espírito Santo de Deus nós vamos compreender e ter o entendimento da verdade. Muitas vezes a gente pode ter pensado: nossa, mas há anos atrás eu pensava sobre algumas doutrinas desse jeito, hoje eu penso desse jeito. Se nós continuarmos lendo ali, nos debruçando, orando, buscando, com certeza o Espírito Santo de Deus vai nos levando à verdade. Ele nos faz entender que nós pensávamos de uma maneira errada, que nós tínhamos um entendimento próprio, humano. Ele nos leva a entender a verdade. Então, o Espírito Santo de Deus é extremamente necessário ele ser exposto, biblicamente falando, como ele realmente é. E muitas coisas hoje estão acontecendo porque estão usando o Espírito Santo de Deus para seus próprios interesses, para os seus próprios assuntos, estão atribuindo ao Espírito Santo de Deus obras que não é dele. Então, por isso que tem acontecido muitas coisas aí no meio da igreja, no meio do mundo, porque falam que é do Espírito Santo de Deus. Tempo atrás aí eu vi uma cantora de funk ajoelhada num palco, orando ali, e o povo cantando coisa profana. O Espírito Santo de Deus não está ali. Ele é santo, gente. Então, são coisas que a gente consegue identificar hoje. Eu, Otávio, consigo identificar quando eu bato o olho, porque ele me levou à verdade. Ele me levou a entender isso. Ele me levou a identificar aquilo que é santo, que é verdadeiro, se aquilo ali provém de Deus ou não. Claro que eu preciso estar sempre ligado, sempre buscando, orando, pedindo. O Espírito Santo de Deus que nos leva a orar. A palavra de Deus afirma que o Espírito Santo é até os nossos gemidos inexprimíveis. Então, irmão, você tem noção quando Jesus Cristo fala: olha, eu vou, mas não vou deixar vocês orar? Ele enviou alguém para cuidar de nós, cuidar do seu povo, para cuidar da igreja, para que nós conseguimos chegar até o fim, que é a eternidade, chegar até o fim das coisas. Então, a atuação dele, Fabrício, é essencial, é necessária e ela tem que ser entendida de maneira correta para a gente não ver as bizarrices que a gente vê por aí. Amém. E na pergunta, quando a gente fala de ação do Espírito Santo, está relacionado ao ministério dele na Mistério. igreja. Porque Isso. foi falado várias vezes aqui pelo Otávio. Ele veio para convencer o homem do pecado. Tem igrejas, instituições que não pregam mais sobre o pecado, porque tem medo que o membro fique ofendidinho. Desculpa, meu querido irmão, que eu te tenho como irmão, você só está desalinhado nas ideias. Se na igreja que você está não pode falar sobre pecado, o Espírito Santo não está lá. Porque se ele está lá, pode falar do pecado, porque é ele que convence, não é o pastor. Não é Sim. não é o evangelista, não é o profeta, não é o mestre, não é o apóstolo. É o Espírito Santo que convence. Agora, se eu não posso falar do pecado com medo de perder um membro, eu não creio na ação do Espírito Santo. Fica a dica e vamos para a sétima pergunta.
Aí, Sétima pergunta, estamos quase no fim. Na 3 a gente falou sobre a apostasia. Mas a sim, pessoa que colocou a pergunta aqui no escopo aqui, provavelmente ela está querendo saber como será essa apostasia, se é que ela aconteceria ou se já acontece, não importa. Tá aqui a pergunta. Sétima pergunta. Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva? Duas perguntas para o senhor, viu? Duas. duas. Qual É. será a apostasia e qual é a atuação, comparando com a igreja primitiva? Vamos lá. Como a gente falou anteriormente, a apostasia ela já atua, já existe há muito tempo, né, de formas com suas nuances, seus tempos e tudo mais. Ela é real, ela tem acontecido. Eu já vou fazer já a resposta embutida aqui das duas. Ela já atuava na igreja primitiva, como eu falei anteriormente lá atrás, né, com falsas doutrinas, falsos ensinos, que eram a tentativa de embrear lá no meio com um falso ensino, uma falsa doutrina que pervertia a verdade de Cristo e levava as pessoas a não crer na verdade, ou atribuir uma ação que era verdadeira do Senhor ali e falar que aquilo ali era mentira, que é o que acontecia, né? As falsas doutrinas, os falsos profetas, quando alguém vem falando a verdade, traz a verdade à tona, não, aquilo ali é mentira. Mas o Espírito Santo de Deus está atuando ali, o cara falando que aquilo ali é mentira. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu acredito que a apostasia ela já atua desde a igreja primitiva, já introduzindo ali no início dela, da igreja, as falsas doutrinas, os falsos ensinos para tentar ali perverter, confundir, afastar as pessoas do evangelho, afastar de Cristo, é, é, e também até mesmo muitas pessoas queriam ganhar notoriedade, né? Queriam ganhar poder, influência e tudo mais. A gente pode ver na escritura mesmo, quando os apóstolos eles realizavam milagres, Gente queria as comprar, pessoas né? ali queriam comprar. Gente queria comprar. Simão lá, né? Tentou comprar, não, como que eu compro? Pedro dá uma lapada no cara, o meu amigo, perdão a noção, você está querendo comprar a ação do Espírito Santo de Deus, sai desse dinheiro maldito daqui. Não é assim. E hoje acontece isso. De maneiras diferentes, de artefatos diferentes, com exemplos diferentes, mas a mesma coisa. A apostasia a gente tem que entender que ela acontece, mas em cada tempo ela acontece de uma maneira. Ela acontece ali, utiliza artefatos, meios. Hoje o meio mais rápido é a internet. Da mesma maneira que o evangelho hoje está expandindo de uma maneira exponencial muito grande, a mentira também é exponencial igual. Heresias são exponencialmente espalhadas, enfim. Então, é uma coisa que tem acontecido e que eu acredito que vai continuar vindo mais forte. Ideologias vão surgir mais pesadas, né? As coisas do fim. Então, a tendência é que realmente surjam coisas pesadas, mais difíceis, que vão dificultar cada vez mais ali para a igreja resistir, mas ela vai resistir, porque isso é uma promessa do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ela vai resistir, mas nós vamos ver muito mais coisa, muito por conta do advento da internet. Coisas na igreja primitiva acontecia, mas nem todos vinham, nem todos ficavam sabendo, pessoas fora da igreja ali não conseguiam identificar, não conseguiam entender. Hoje é muito diferente. O conteúdo está aí, o acesso está aqui. Hoje, Fabrício, eu consigo acessar aqui a internet e tem inúmeros, inúmeros acessos aí de conteúdo. Inúmeros, inúmeros livros, publicações, matérias, posts e tudo mais para me levarem à verdade, mas também existem inúmeros, inúmeros, inúmeros materiais que vão levar a pessoa à perdição, que vão levar a pessoa a ser pervertida para mentira, para o falso ensino, para o falso engano, vão comer comida ruim, né? Esses dias eu estava conversando com o pessoal e aí ela me perguntou como que eu identifico uma seita, como que eu identifico uma doutrina errada. Vai para a Bíblia, eu falei para ela, você tem que olhar as escrituras, ver se aquilo ali bate com o que você está vendo, se aquilo ali é verdade, se aquilo ali não é verdade. E aí, aí uma pergunta, mas enfim, se eu consigo identificar essas coisas, mas não sei, será que eu saio de lá, não saio? Será que eu saio desse meio? Aí eu fiz uma simples pergunta para ela, você vai num restaurante e come uma comida horrorosa, você vai voltar lá? Você não vai voltar.
Por que com a palavra de Deus as pessoas insistem em comer comida ruim? Porque insistem em lugares que você consegue ver ali que não tem ação do Senhor. Não tem ação do... Como a gente acabou de falar. Não é falado do pecado. Isso é um caminho muito grande para uma apostasia. Você não ser confrontado com o seu próprio pecado, porque eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho que ser confrontado sim. Você Eu tenho que passou, ser confrontado. você passou por a questão de, como você sabe que é heresia? Eu passei por uma outra situação. A pessoa chegou para mim, sempre me ouviu, ela sempre Uhum, tem as ideologias dela, e eu sempre respeitei, sempre falei para ela, você pode falar o que você quiser para mim, desde que você entenda que a conversa é uma mão dupla. Eu tenho o uhum, direito de te ouvir, tenho o dever de te ouvir, mas tenho o direito de falar o que eu penso, tá? Então você fala o que você quiser e depois eu vou falar o que eu penso sobre o assunto. Aí teve um dia que sim. ela chegou para mim, tá bom, Fabrício, agora me tira uma dúvida. Eu sempre quis te perguntar isso e passou. Como você, como que para você, o que que acontece na sua cabeça para você acreditar que a Bíblia é a verdade? Que a Bíblia é a palavra de Deus e não os outros livros, as outras escritas? Por quê? Eu falei, eu tenho a resposta para você. Porque a Bíblia é a única que me confronta, ela não me conforta. As outras filosofias querem me confortar. A Bíblia, ela só faz uma coisa, ela me mostra quão podre eu sou e quão necessitado da graça eu sou, estou. É só por isso que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela me confronta. Só. Ela ficou com o olho desse tamanho assim, e não tem o que Me falar. leva, me leva a me renunciar todos os dias, a renunciar os meus É a única que desejos, me pede mudança de vida. sim, Ela me pede mudança de vida. exatamente. E aí o que a gente vê que está entrando na apostasia é o quê? Não, você pode continuar aí do jeito que você está, Você é o é o ponto amor, fraco de Jesus, né? você é o ponto fraco de Jesus, Você é o ponto fraco de Jesus. você é o centro de Jesus. Não, mas se você fizer o sacrifício aqui, ó, de oferta agora, mandar um Pix agora, uma bênção é liberada para você. Meu irmão, pelo amor de Deus. As pessoas têm que entender que quando eu confronto com isso, né, eu já arrumei discussões, mas hoje eu não sou mais aquele, eu tava perdendo tempo. Falo, olha, é o seguinte, a verdade é essa, eu sigo essa verdade, eu sigo esse ensinamento, mas é uma coisa, como a gente acabou de falar na pergunta anterior, eu não vou te convencer. Eu não tenho nem capacidade nem poder para isso. Mas quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. Como me Amém. convenceu, vai te convencer. Então, eu já corto ali para a gente não ficar entrando em discussões, sabe? Porque eu ficar horas e horas e horas e horas discutindo. Pode ser que aquela pessoa me ache um chato, nunca mais fala comigo. Então, às vezes, a gente tem que ter uma certa sabedoria também. Claro que isso não me impede de combater, não me impede de Não, não. denunciar. Hoje as pessoas falam, não julgueis, vocês não podem julgar. Não, a palavra de Deus me afirma que eu posso julgar sim pela reta justiça. Sim, Eu posso pregar a verdade. Nós vamos ver os apóstolos fazendo isso. Nós vamos ver o apóstolo Pedro fazendo isso, o apóstolo João fazendo isso. eu posso julgar E uma ele, profecia, por que que eu não posso julgar a atitude errada da pessoa? E eu falo, amigão, exatamente, eu não estou julgando, não, porque eu estou falando na tua cara. Não estou te julgando. Eu estou falando. Eu estou te apontando. Eu estou te exortando que está fazendo algo errado. Seria um julgamento se eu precisasse de testemunha, de um promotor, de um juiz, de um advogado, de uma galera aqui, um júri. Eu estaria fazendo um julgamento contra você. Não, você fez isso é fato. Você está errado, é julgamento, não. eu vou E trazer mais um ponto aqui. Pode falar. não, pode terminar. Trazer um ponto aqui só para a gente fechar. Sim. O motivo da apostasia hoje, ela está mais evidente, mais forte, comentada nos nossos tempos, muito é por conta da falta da apologética. Mas Porque hoje aí não. entra, mas aí entra o que foi falado na pergunta anterior. Exato. A comparação que eu gosto de fazer nessa pergunta é que lá o Espírito Santo ele estava inserido na igreja. Então poderia chegar a falsa doutrina, o Espírito Santo estava ali unido com eles. Aqui não. Podia vir perseguição? Fecha a Aqui porta, Espírito não. Santo, Acabou. fica aí, Espírito Santo, que eu vou agir aqui, ó, de uma maneira desordenada, do jeito que eu quero, e falar que é seu, tá? Mas fica aí, Agora, quietinho. hoje não. O Espírito Santo não trabalha junto com a igreja, não porque ele não quer. É porque Uhum. colocaram ele de canto.
Então é o seguinte, vocês querem fazer desse jeito? Faça. Só que a hora que der ruim, vocês me chamam para eu consertar, que é o que vai acontecer e já está acontecendo. Essa é a comparação. A Aí vai perseguição era a acontecer. mesma, a apostasia era a mesma, porque o inimigo ele só sabe fazer uma coisa: prometer para a gente aquilo que a gente já tem e enganar a gente. É a única coisa que ele sabe fazer. A única coisa que ele sabe fazer. Só que o Espírito Santo lá não deixava. A diferença é que aqui o Espírito Santo não está podendo falar. E se ele falar, ele é o endemoniado ainda. Não, isso aí não é Deus, não. Né? É o Mas que, e o que dificulta também é que atribuem ao Espírito Santo uma obra que não é dele. Isso sim. tem dificultado também. As pessoas estão pegando bases doutrinárias e seguindo elas como se fosse algo do Espírito Santo de Deus, porque um líder falou. Mas e a Uhum. Bíblia fala o quê? A palavra de Deus fala o quê? Ah, Então é mas aquilo. é Desde a primeira complicado, pergunta cara. para cá, você está vendo? A É gente, complicado, cara, porque teve um cara que falou há 400 anos atrás que ele pensa de um jeito, até hoje as pessoas falam, porque fulano falou isso, está falado. Fulano falou isso, uhum, está falado. Fulano falou isso, está falado. Já colocaram o cara acima de Paulo já. Não é mais o que e Paulo falou, é o que o fulano falou. Eu não vou colocar o nome aqui para não dar problema, tá? Mas é assim hoje. Mas amém. Migão, chegamos na última. a oitava, vamos lá. Chegamos na última que você estudou, mas tem uma ali surpresa pro Aí, senhorito, viu? Não vem com graça, não. Bora lá. Oitava vamos lá, pergunta. bora. Duas perguntas. Cuidado, cuidado, hein? Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro final com Cristo? Vamos lá, bora. Ah, Cara, o papel da igreja é fundamental nos últimos dias. E precisa que a igreja atue mais. Tem atuado pouco. Hoje a gente não vê mais aquelas ações de antigamente, das pessoas saindo, pregando, levando, falando de Cristo, levando a verdade. Nós vemos movimentos, isso nós vemos demais. Temos cartazes por aí, vem aqui que é o lugar da bênção, é o lugar das 7 chaves de Deus, é o lugar das 10 prosperidades do Senhor. É o que a gente tem visto por aí nos últimos tempos. De novo, não estou generalizando, existem muitos lugares sérios, igrejas sérias, não estou falando de placa de igreja nenhuma aqui, estou falando da igreja de Cristo, da noiva, então, estou falando da noiva de Cristo. Né? Porque a prostituta mesmo já sabe que ela vai se vender por qualquer vento, de qualquer coisa, e enfim. Agora, a noiva de Cristo mesmo, ela precisa de novo se posicionar. Ela precisa ser aquela como as prudentes, que estão com o seu ali, com o seu candelabro, né? Candelabro não, fugiu tem o nome agora. Nossa, me deu branco no nome agora. Com o seu, me fugiu o nome do negocinho que vai o fogo lá. do azeite. Do azeite, isso. A gente precisa estar com azeite atento para manter a chama viva, a chama acesa, porque a gente não sabe a hora que o noivo vem, a hora que o noivo vai chegar, o dia, o Botija. momento. Não, não é botija, me deu um branco no nome certo. Deu o nome correto, me deu um Vai branco lá. agora, geral. Vamos lá. Mas nós precisamos estar com umas prudentes, pronto. Precisamos estar com uma noiva prudente, esperando ali pelo seu noivo, estar preparada para a chegada do noivo, para a chegada de Cristo, para ter ali um encontro com ele. Nós precisamos estar preparados. A igreja precisa influenciar, a igreja precisa levar, a igreja precisa se empregar a verdade, a igreja precisa começar a se posicionar de novo, ela precisa trazer de novo a apologética ao tema. E claro que a gente vai enfrentar coisas fazendo isso. Vamos enfrentar sistemas, vamos enfrentar ideologias, vamos enfrentar até mesmo coisas internas. Meu, já olhei para você não ficar preocupado. Na versão que eu li aqui rapidinho, fala lâmpada. Lâmpada, né? Cada, Lâmpada, um cada candelabro. labro, Fala. cada tradição traz. Vai, Mas ali para manter a continua chama continua com a heresia, vai. boa. Manda. Vamos lá. Mas a igreja ela precisa sim estar preparada para influenciar para os últimos dias, estar ali trazendo a verdade e saber que ela vai enfrentar muitos problemas, sabendo que ela vai enfrentar muitas guerras, perseguições. Falando de Brasil, a gente não pode achar que o Brasil não vai passar por uma perseguição, porque eu creio que nós vamos passar assim por algum tipo de perseguição, tá?
Isso é bíblico, não tem como a gente continuar vivendo aqui no paz e amor, né? E ali na esquina pregar o evangelho e não acontecer nada, ou eu me posicionar através de uma rede social, me posicionar publicamente, ou eu não permitir que ideologias entrem em um determinado local, eu vou sim sofrer alguma coisa, alguma Como que não tem perseguição. perseguição no Brasil, cara? Você defende qualquer ideologia e é aceita. Você defende Sim, a ideologia da Bíblia e você não é aceito. Como não tem perseguição? aceito. Já existe a Já é perseguição. mais sutil, né? As pessoas É, levam a ilusão é, da perseguição, de perder a cabeça apenas e tudo mais. é, Mas eu acredito que vai existir mais perseguições pesadas, ferrenhas, porque isso é as coisas do fim mesmo. Mas a igreja ela precisa estar preparada. E aí, já respondendo a segunda pergunta, ela está falhando nisso, em preparar. Porque muitos lugares estão mais preocupados com o agora, com o hoje, com a prosperidade, de ser rico, de ser próspero, de ser patrão, de você viver ali bem com as coisas dessa terra, comer ali do mel que o Senhor preparou para você. Não. O Senhor fala, olha, o Senhor, ele falou várias e várias vezes antes, ali dentro do seu ministério, para a gente se acautelar contra os falsos profetas, a gente ter cuidado desses lobos devoradores, a gente ter cuidado dos ladrões saqueadores. Então, a igreja ela está falhando muito nisso hoje, de fomentar a verdade e preparar ali a igreja para o fim. Hoje, ao meu ver, muitos lugares estão falhando. Existem, sim, lugares sérios que estão preparando, mas a gente precisa repensar muita coisa. Eu tenho essa visão, a gente precisa repensar, parar e falar, meu, eu preciso fazer. Claro que eu, Otávio, não posso esperar pelo Fabrício. Eu não posso ficar aqui sentado, não. Só vou me movimentar aqui para fazer acontecer, ou falar da verdade, e esperar pelo Fabrício. E vou dar um exemplo. Eu criei a página com o intuito de levar a verdade, de alguma maneira. Eu busco todos os dias levar a verdade. Posso errar? Posso. E vou errar porque eu sou ser humano, sou pecador. Mas que o Senhor me leve sempre a fazer a verdade, levar a verdade de toda criatura. O Fabrício também, ele está se movimentando já, de alguma maneira. De alertar o povo, olha, a gente precisa repensar, a gente precisa voltar à verdade, a gente precisa pensar no reino. E aí, entendeu? E aí, muitos lugares também estão se movimentando, estão fazendo estudos, estão fazendo encontros, eu digo ali, pessoas se reunindo para fomentar a verdade bíblica novamente, estudarem a palavra de Deus. Mas eu não posso, eu, Otávio, você que está nos ouvindo aqui, ficar esperando um pelo outro. Ora ao Senhor, busca, você como noiva de Cristo, defenda a causa do Evangelho. Defenda, busque, peça sabedoria, peça poder, peça a intrepidez do Espírito, peça a ousadia do Espírito Santo de Deus para você levar também a verdade do reino, levar a verdade da palavra de Deus aos lugares. Não fique esperando pelo outro, não fique esperando, eu só vou se o pastor da minha igreja falar. Cara, não fique esperando. Fale de Cristo, fala da verdade, anuncia às pessoas as coisas do fim, anuncia. Eu falo até por mim mesmo. Tem vindo um anseio mais forte no meu coração estudar escatologia, fortalecer mais a minha escatologia, estudar mais sobre as coisas que vão acontecer, né? Sobre o surgimento do anticristo, e tudo mais, tantas outras coisas que precisam ser estudadas. Sobre inferno, ninguém fala mais sobre inferno. existe. Não fala mais, entendeu? Não, irmão, está preparado para você. É só isso que eu escuto hoje em dia. Está preparado, tá preparado. Isso vai acontecer cada vez mais porque as pessoas estão juntando para si somente mestres e dando voz para esses mestres que massageiam o seu ego. E aqueles que estão falando a verdade estão tentando abafar ele e silenciar. Mas uma coisa eu falo: aqueles que falam a verdade, estão buscando levar a verdade, as pessoas vão sentir falta dele. Vão sentir muita falta deles quando acontecer ali o que está para acontecer e que a gente está falando aqui agora, que é as coisas do fim. As pessoas, poxa, o Fabrício tentou me avisar, o Otávio me avisou, o pastor tal me avisou e eu não dei É, ouvido, eu estava mais preocupado aqui, levanta as mãos, que legal, nossa, que vibe, nossa, que presença do Espírito, que vai. Mas não, é uma é isso presença, que. eu não entendo, é uma presença que dá 8 horas, 9 horas, acaba o culto, a galera vai embora. Se fosse a Exato. presença que a pessoa. Cara, se eu estou num lugar ali,
Ah, e apresenta a presença manifesta de Deus e tal. Se ela está mesmo, Deus finalizou o culto, eu falo pro zelador, dá a chave. Eu não vou embora, eu vou ficar aqui. Deus se manifestou nesse lugar, a presença dele está aqui. Eu não vou embora, me dá a chave, eu fecho, se vira. Não, Fazer cama aqui. mas amém, meu querido. 8 Hein? perguntas respondidas, só que, ó, Tem a surpresinha, tem a bomba. Olha, o cara prepara logo uma martilha. Ó. Se não é de Deus, tem, não. tem uma bomba aqui, ok? E como foi dito para você nos bastidores, você tem todo o direito de receber a pergunta e falar, cara, manda outra que essa daí eu não quero responder. Ou, de Uhum, bate-pronto, você olha a pergunta, receba e já manda bala. Vamos beleza. lá, vamos ver aqui o que que nós temos. Ixi, Tan, tan, tan. vamos lá. Nona pergunta. Modelos tradicionais judaicos, como o sofrimento de Jó, podem ser comparados com o Holocausto? Essa daí é pesada, hein? É, manda outra? Manda outra. Essa é pesadinha pra gente falar agora, levaria muito tempo. Manda Mas outra. vamos lá. Peguei Manda outra outra. aqui. Manda outra. Só os espinhosos, Fabrício. Lógico, as espinhosas estão guardadas ali, bem. Ah, tá. Nona pergunta. Vamos lá, nona pergunta. Cristianismo, judaísmo e islamismo. Qual é a verdadeira religião dos descendentes de Abraão? Boa, boa. Daí eu vou responder. Então, bora, responda. Vou arrumar pra minha cabeça, meu. Não, não arruma nada, né? Bora. Responde aí. Bora. Cara, acredito que a verdadeira religião é aquela que fala de Cristo. Aquela que segue os preceitos de Cristo, os ensinos de Cristo, as doutrinas de Cristo e tudo aquilo que ele nos deixou. Essa é a verdadeira religião. Eu vou até trazer uma ênfase aqui que eu sempre falo para todas as pessoas que eu tenho a oportunidade e que as pessoas têm que entender isso, nós precisamos entender isso. Não era para existir a igreja D, a igreja A, a igreja C, a igreja X, não era. Era para existir a igreja de Cristo, como nós vemos na igreja primitiva, a comunidade, os cristãos. Até mesmo o termo cristão, ele não surgiu ali naquela época, ele foi se formando algum tempo depois. Eram mais as pessoas do caminho, era chamadas, né? Ou os seguidores do Messias e tudo mais, enfim, eram esses termos que eram usados. A palavra cristã ela veio surgindo depois, fazendo alusão a Cristo, né? Mas acredito que aquilo que nós precisamos seguir, a verdadeira religião é essa, aquela que Jesus Cristo deixou. Essa, porque Jesus Cristo, ele está ligado com o Pai, logo ele não vai contra o Pai, e o Espírito também não vai contra o Filho e não vai contra o Pai, então eles estão ligados, né? Então, tudo aquilo que Cristo trouxe para ensinar causou um grande impacto na época, os fariseus, ali houve um alvoroço muito grande, mas basicamente ele estava trazendo os mesmos ensinos verdadeiros que já eram trazidos desde a época de Moisés. Claro que a gente está falando de tempos diferentes aqui, né? Os judeus ali tinham os profetas, tem a Torá, o Pentateuco, no caso, ali a palavra de Deus também, inclusive, está na nossa Bíblia, né? Porque faz sentido, porque fala de Cristo, fala da criação, tem as profecias ali ainda que vão se cumprir, as que já se cumpriram. Jesus Cristo cumpriu todas as profecias praticamente no tempo dele lá, que falavam da vinda dele na primeira vinda dele, que falavam do Messias, falavam do Cordeiro, falavam, ele cumpriu tudo, e ele cumpriu toda a lei. Então, tudo aquilo que Cristo trouxe, instituiu para mim é a verdadeira que nós precisamos seguir. Fora isso, eu considero anátema, eu considero errôneo, eu considero fora daquilo que o Senhor me trouxe. Até mesmo porque nós vamos ver, né, pessoas, judeus se convertendo. São judeus messiânicos, né, que usa o termo. Por que se convertem? É um questionamento. Por que se convertem? Porque entendem, há um mover dali de um convencimento do Espírito Santo de Deus e conhecem ali a verdade. Mas claro que existem muitas outras profecias que a gente entende ali que muitos judeus não vão crer até as coisas acontecerem ali no tempos do fim. Mas eu fico com Cristo. Aquilo que Cristo falou é a verdade.
Eu sigo Jesus Cristo, eu sou seguidor de Jesus Cristo, eu busco ser todos os dias discípulo de Jesus Cristo. O que ele não falou, o que ele não ensinou, aquilo que ele não deixou através dos seus discípulos, para mim, é mentira e eu não sigo. Amém. Muito bem Beleza? colocado. Passou aí pelas 8 perguntas, respondeu a pergunta surpresa, mas eu ainda tenho um desafio para o senhorito. Você topa, não? Vamos, bora? E como o nosso evangelista Otávio do Prado não fugiu da raia, vamos para o nosso jogo rápido. Otávio, relacionado à Bíblia. Qual testamento? Testamento Novo, Livro favorito? Romanos, Livro mais complexo? Hebreus, Um personagem? Davi, Um ensinamento? da graça, A Bíblia é tudo, inspirada por? Espírito Santo, Para qual tempo? para todos os tempos. Qual o seu valor? Riquíssimo, imensurável, incalculável, Para qual público? para todos os públicos. Contraindicação. Nenhuma. A leitura deve ser? Feita todos os dias. Sua importância é? Imprescindível, total. Passou, não gaguejou, e muito obrigado. Aqui é só para fazer quebrar um pouco o gelo aí da tensão das perguntas e tudo isso. Cara, mas antes de finalizar, eu quero, depois dessa brincadeira aqui, dar uns minutinhos para você fazer suas considerações finais e a gente se despede e a gente vai embora. Manda bala. Beleza? Bom, quero agradecer aí pela oportunidade, uma irresponsabilidade, porque falar de Cristo é uma grande responsabilidade, a gente tem que encarar assim. Mas eu agradeço pelo convite, viu, Fabrício? Deus te abençoe, te fortaleça todos os dias aí nesse projeto. Todos que estão por trás também desse projeto, que tem mais pessoas que te apoiam aí, que o Senhor possa abençoar todos vocês e, claro, propósito do reino e que todo esse material que está sendo construído aqui, pessoal, aproveitem, estudem, busquem, se interessem, se debrucem nas Escrituras, porque eu acredito que o maior intuito aqui é que acenda no coração de cada um de vocês o desejo de estudar a Bíblia, de estar próximo do Senhor, de ter um relacionamento verdadeiro com Deus, porque é isso que Ele quer, que você tenha um relacionamento, que todos nós tenhamos um relacionamento com Ele. E, de novo, vou repetir o meu jargão, né, que já está virando até um jargão. Não acredita em mim 100% naquilo que eu falei. Vai para a Bíblia, vai estudar. Não vou me ofender em nada. Vai lá estudar para você também ter as experiências ali com o Espírito Santo de Deus, que Ele te leve a toda a verdade. Esse é meu desejo. Muito obrigado, meu querido. Nós aqui do canal também agradecemos você por você ter vindo e de forma humilde aí derramar sobre nós aí um pouco do seu conhecimento. E quero pedir, cara, que Deus abençoe a sua casa, sua família, seu ministério, que direcione você para um local que você precise, uma igreja bíblica, onde você possa ser parte desta família, onde você possa ser útil, onde você possa contribuir, que as pessoas permitam que você contribua. Que Deus abençoe a sua vida espiritual, sua vida profissional, sua vida sentimental e te dê graça para que você continue proclamando a palavra, a verdade ali no seu canal. Tá bom, meu Amém. Obrigado. querido? Um Amém. prazer muito Agradeço. grande te conhecer. Deus te abençoe. O prazer é meu. Tchau, tchau. Até a próxima. Deus, até a próxima. Até Tchau, mais. tchau.